Bem, isso aconteceu em junho de 2009. Após uma forte chuva, as pessoas em certas áreas do Japão deixaram suas casas em busca de peixes, sapos e girinos em todos os lugares. Campos, estradas, gramados, telhados estavam repletos dessas criaturas aquáticas. Um homem ficou chocado ao ver 13 carpas dentro e ao redor de seu caminhão. Aparentemente, ele parou para contá-las. Ninguém sabe ao certo de onde veio essa chuva bizarra, mas a teoria mais popular afirma que uma poderosa tromba d'água apanhou todas essas criaturas, carregando-as pela atmosfera superior e então jogando os animais sobre as pessoas abaixo. As nuvens de prateleiras parecem ter saído de um filme de ficção científica. Elas se formam quando o ar quente e úmido é capturado por uma corrente ascendente de tempestade. Essas nuvens sinistras geralmente significam que uma tempestade está chegando. Nuvens arco-íris são de tirar o fôlego e aparecem no topo de nuvens fofas semelhantes a algodão após uma tempestade. As nuvens fofas são de baixa altitude. Elas geralmente flutuam a uma altura de cerca de 1.800 metros. Quando o vapor de água contido nelas se condensa, as gotículas resultantes agem como prismas. Esse fenômeno chama-se irisação. É a difração da luz que forma essas calotas multicoloridas sobre as nuvens. Nuvens Morning Glory, ou nuvens da Corriola, são extremamente raras. Elas parecem tubos enormes se estendendo pelo céu. Podem serpentear por mais de 950 quilômetros e formam-se a altitudes relativamente baixas. A maioria dos pesquisadores concorda que essas nuvens aparecem quando uma corrente de ar se espreme através da nuvem. Isso cria a aparência de rolo que caracteriza esse fenômeno. O ar frio na parte de trás da nuvem faz com que ela afunde. O melhor, mas não o único lugar para vê-las é o Golfo de Carpentaria, na Austrália. Se você decidir viajar para lá para ver este fenômeno, escolha um período entre o final de setembro e início de novembro. Era 2012. O céu ficou escuro e ameaçador, depois amarelo. Depois disso, bolas gelatinosas azuis começaram a cair no chão. Um homem do Reino Unido encontrou essas bolas ao ar livre durante uma tempestade de granizo. Ele estava indo em direção à sua garagem quando avistou algo excepcionalmente brilhante entre as pedras de granizo esbranquiçadas. Quando os pesquisadores examinaram essa chuva gelatinosa, descobriram que era formada por uma substância usada em fraldas ou em vasos com a função de absorver líquidos. Ainda não está claro se as bolas caíram do céu, ou talvez o derretimento do gelo tenha feito alguns cristais já existentes se expandirem em um piscar de olhos. Enormes protuberâncias brancas sobre sua cabeça são chamadas de nuvens mamatos. Elas podem fazer você pensar que o céu está caindo. A maioria das nuvens se forma quando o ar sobe para a atmosfera, mas não as nuvens mamatos. Elas aparecem quando o ar úmido e frio desce e se mistura com o ar seco. O resultado, nuvens únicas que parecem uma barra de flocos de arroz. A propósito, se você detectar esse fenômeno, o mau tempo está chegando. Socorro, mãe! Nuvens nacaradas coloridas ocorrem muito alto na atmosfera. Quero dizer, 2 vezes mais que a altitude de cruzeiro de um avião comercial. O ar nessas alturas é extremamente seco e frio. Os cristais de gelo nas nuvens nacaradas são muito menores do que aqueles que formam as nuvens mais comuns. Eles espalham a luz de uma maneira diferente, e isso dá às nuvens essa aparência de madrepérola. Uma chuva de sangue pode ser mais assustadora do que qualquer filme de terror, mas na realidade não há nada de estranho ou antinatural nesse fenômeno climático. As pessoas conhecem essas chuvas escarlates desde os tempos da Roma Antiga. Às vezes, ventos fortes levantam poeira vermelha para a atmosfera e a carregam para muito, muito longe, para outra galáxia. No final, essa poeira se mistura com as nuvens, dando cor à chuva. A propósito, a poeira das minas de carvão pode originar a chuva negra. O pólen é responsável pelas chuvas amarelas e alguns outros tipos de poeira podem tornar a água da chuva branca. Na Austrália, às vezes chove aranhas. Isso porque essas criaturas podem inflar. Essa é uma forma muito comum de viajar. Uma aranha sobe até o topo de uma árvore alta ou arbusto e tece vários fios de seda. Esses fios ajudam a aranha a ser carregada pelo vento. Não é fácil detectar o balão, mas às vezes, se o tempo estiver especialmente úmido e desagradável, ocorre um aumento de volume. E então, você não pode deixar de prestar atenção. Milhões de aranhas partem em uma jornada para encontrar outro lugar com melhores condições. Pode parecer que está nevando lá fora, mas não, são aranhas caindo no chão. Você já viu discos redondos enormes no céu? Provavelmente eram nuvens lenticulares. Elas geralmente se formam em lugares grandes e altos, como montanhas ou colinas, quando ventos fortes colidem com alguma barreira, criando uma onda de ar.
O ar meio que envolve o obstáculo, e quanto mais alta a barreira, mais frio se torna o ar que está subindo sobre ela. Em algum momento, a umidade que ele contém se transforma em gotas de água, formando essas nuvens incomuns. As nuvens lenticulares podem ter a aparência de ondas, de pizza ou até mesmo de uma pilha de panquecas. Delícia! Os tornados vulcânicos são possivelmente um dos fenômenos naturais mais terríveis. Quando um vulcão entra em erupção, ele expele pedras e cinzas em brasa para o alto. Quanto aos pedaços de lava sólida e gases quentes, esses viajam pela encosta do vulcão. Quando esse fluxo desce, alguns dos gases aprisionados começam a subir e girar em simultâneo. Eles são exprimidos pelo ar ao redor, o que os faz girar cada vez mais rápido. É assim que um tornado vulcânico nasce. Felizmente, esse fenômeno tem uma vida útil muito curta. Em 19 de março de 2018, os habitantes do Alabama tiveram que correr para salvar suas vidas. Caso contrário, teriam sido atingidos por enormes pedaços de gelo caindo do céu. Foi uma terrível tempestade de granizo que causou prejuízos no valor de milhões de dólares. Depois da tempestade, a área parecia sombria. Vitrines de lojas quebradas, para-brisas de carros quebrados, outdoors quebrados, buracos em telhados. Pelo menos, os pesquisadores ficaram entusiasmados quando encontraram uma pedra de granizo perto da cidade de Coleman. Esse monstro do tamanho de uma bola de softball tinha mais de 12 centímetros de diâmetro. Não é de se admirar que tenha estabelecido um novo recorde estadual. Os rolos de neve ocorrem quando uma rajada de vento decide fazer uma bola de neve. Ele começa a rolar um pouco de neve em uma área coberta de neve. Se fosse uma bola de neve real, eventualmente ficaria muito pesada para o vento a mover. Mas o centro dessa rosquinha é vazado. Isso acontece porque sua camada interna é muito fina e se espalha quando o rolo se forma. Isso o torna mais leve do que uma bola de neve de fato. E é por isso que consegue rolar por maiores distâncias. Infelizmente, você não pode simplesmente sair à procura de rosquinhas de neve. Este é um fenômeno raro porque as condições climáticas necessárias são muito precisas. Arco-íris lunares são muito mais raros do que o arco-íris. Eles são causados pelo luar e não pela luz solar direta, e ocorrem apenas quando a lua está quase cheia. Arco-íris lunares são escuros e frequentemente parecem ser brancos, mas é apenas uma ilusão. O olho humano simplesmente não é sensível o suficiente para captar todas as cores. Relâmpagos bola são pequenas esferas flutuantes de luz. Elas podem ser laranja, amarelas ou mesmo vermelhas. Às vezes, essas esferas descem do céu. Em outros casos, aparecem do nada, pairando vários metros acima do solo. Elas não emitem nenhum calor e produzem muito pouco som. Essas bolas podem ricochetear em objetos. Se encontrarem algo elétrico, como uma TV, geralmente desaparecem com um leve pop, deixando para trás um cheiro de enxofre. Mas também podem causar incêndios ou explodir. Os cientistas acreditam que os relâmpagos bola podem estar conectados com tempestades, mas não há nenhuma prova sólida ainda. O arco-íris branco é quase branco, azul claro por dentro e vermelho claro por fora. Você tem mais chances de ver um arco branco sobre o mar ou oceano frio quando o ar quente entra em contato com a água muito mais fria. Esse fenômeno também ocorre quando o sol está forte e a névoa é fina o suficiente para a luz passar. Os cabelos de Pelé são finos fios de lava. Eles parecem dourados e bonitos, mas nem pense em pegá-los. Sim, eles podem machucar. O vento às vezes pega pequenas gotas de lava vindas de vulcões ativos. Essas gotas são carregadas por quilômetros e são esticadas formando fios de vidro basáltico super finos. Alguns fios podem ter até 2 metros de comprimento. Em março de 2018, quem olhou para o céu no norte de Nevada viu uma das nuvens mais raras e bizarras de todos os tempos. Era uma nuvem em forma de ferradura. Esse vórtice acontece quando uma nuvem plana viaja sobre uma coluna de ar quente ascendente. Esse ar não apenas dá à nuvem sua forma impressionante, mas também adiciona algum giro ao seu movimento. Porém, é preciso ser rápido. As nuvens em ferradura são muito fugazes e geralmente duram apenas alguns minutos. As flores de gelo surgem no gelo jovem do Oceano Ártico ou no gelo de um lago fino. São cristais de gelo frágeis e delicados. Essas estruturas crescem durante as mudanças de temperatura. Elas retiram umidade da superfície do gelo e sobem, capturando bactérias e sal. Você também pode encontrar flores de gelo na Antártica, mas onde quer que esses cristais cresçam, as pessoas infelizmente sabem muito pouco sobre eles. No entanto, são incrivelmente bonitos. Ah, Kiev! Há anos você sonha em viajar para este lugar.
Com sua câmera de confiança, você começa a fotografar as catedrais, o Museu da Aviação e o rio Dniepr. Quando, sem aviso, tem um enorme BUM atrás de você. Virando-se, você vê algo se elevando à distância. Parece uma explosão gigantesca. Opa, hora de sair e rápido! Em junho de 2020, o que as pessoas de Kiev estavam observando era uma nuvem bigorna, uma rara formação de tempestade no céu. Ela se forma quando fortes correntes de ar carregam vapor de água para cima. O ar expande e se espalha ao atingir a parte inferior da estratosfera. Isso empurra a nuvem densa para a forma interessante de bigorna que você vê, e às vezes chega a ser um cogumelo. As nuvens bigorna produzem alguns dos relâmpagos mais perigosos de todas as tempestades, ou relâmpagos nuvem-terra inesperados. Este relâmpago parece surgir magicamente do céu azul, com a tempestade a muitos quilômetros de distância. Esse tipo de raio vem da parte superior da bigorna e pode ser 10 vezes mais poderoso do que um relâmpago típico. As pessoas ficaram tão assustadas depois de testemunhar uma nuvem gigante, a apenas 100 km de distância, pensando que algo terrível devia ter acontecido. Moradores locais fotografaram a grande nuvem e colocaram nas redes sociais antes que as autoridades pudessem explicar o que estava acontecendo. As autoridades conseguiram acalmar os temores de todos, informando-os de que não era nada além de um fenômeno natural e lindo. Antes de se dissiparem, essas nuvens normalmente ficam em uma única área, independentemente da força do vento. Passando pela parte norte de Queensland, na Austrália, longe de todos aqueles rastejadores assustadores, é hora de fazer uma pausa e relaxar na praia. Ficando confortável, você percebe que uma grande sombra passa sobre você, depois outra e mais outra. Ao olhar para cima, este clima estranho é simplesmente deslumbrante. Essas nuvens são chamadas de Morning Glory, ou, em português, Glória da Manhã. Um tipo muito raro de nuvem que quase parece rolar pelo céu, lembrando um enorme tubo. Essas nuvens podem medir até 1000 quilômetros de comprimento e aparecer até mesmo em grandes grupos. Este fenômeno é o resultado de uma corrente ascendente empurrando através da nuvem, criando uma aparência ondulante, enquanto o ar úmido mais frio na parte de trás faz com que ela afunde. No sul da Índia, entre julho e setembro de 2001, as pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos registrados mais estranhos da história. A chuva era vermelha. O que muitos pensariam ser uma tempestade típica os deixou chocados. A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas. Havia outras cores também, como verde, amarelo, marrom e até preto. No meio de uma monção, a chuva vermelha começou a cair e isso aconteceu periodicamente por várias semanas. Os pesquisadores descobriram que esta chuva incomum é manchada por poeira ou algas, então não tente pegar nenhuma gota com sua língua. Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam até lá. Isso torna eventos como este um pouco perturbadores. Gosta de tomar um banho de espuma para relaxar após um dia cansativo, mas está demorando muito para encher a banheira? Problema resolvido? Siga para qualquer litoral após uma grande tempestade e dê um mergulho. As marés espumosas não são originais de nenhum lugar. Elas podem se formar em qualquer lugar do mundo. É mais provável que aconteçam ao longo das costas rochosas, como a costa de São Francisco, da Irlanda do Norte, ou de Mululaba, na Austrália. Cada costa tem condições diferentes formando as espumas do mar. Se você colocar água do mar em um copo e olhar de perto, verá que está cheio de partículas minúsculas. Muitas coisas como plantas, produtos químicos e muito sal e minerais criam a fórmula perfeita para a espuma. Quando fortes correntes de vento misturam tudo isso, obtemos algo que se assemelha a um cappuccino flutuando em cima da água. Quando temperaturas congelantes atingem orchards em Michigan, todos os tipos de coisas incomuns acontecem, como maçãs fantasmas. Não, elas não vão te assustar de forma alguma. Mas se você planeja uma viagem de inverno para encontrar uma, esteja avisado. Tudo tem que estar perfeito para que isso ocorra, e vai ser um frio de rachar. Na verdade, esse é um fenômeno climático raro, causado pelo congelamento das maçãs onde estão, com a chuva cobrindo as frutas com uma fina camada de gelo. As maçãs então descongelam e vazam como purê de maçã, deixando apenas a bela casca de gelo para trás. O rio Catatumbo, na Venezuela, pode ser simplesmente o lugar mais elétrico do mundo, com quase 300 dias de tempestades por ano. As tempestades com raios são tão consistentes que são previstas com 3 meses de antecedência. Durante a estação chuvosa em outubro,
você poderá ver 30 relâmpagos em um único minuto. Uma experiência verdadeiramente chocante. Com cada relâmpago tendo energia para alimentar uma única lâmpada por 6 meses, essa demonstração impressionante poderia alimentar toda a Venezuela para sempre. Ao pôr do sol, fortes ventos fluem em torno das 3 montanhas circundantes, formando nuvens de tempestade sobre a água. Conforme as gotículas de água do ar úmido colidem com os cristais de gelo do ar frio, produzem cargas estáticas que causam as tempestades quase todas as noites. Se isso não fosse ruim o suficiente, algumas tempestades têm raios acima delas também. Tente fotografar este aqui. Os sprites, em forma de medusa, são descargas elétricas altas na atmosfera terrestre. Eles estão associados a fortes tempestades, mas não tem nada a ver com a chuva. Esses sprites ocorrem de 50 a 80 km céu acima, na mesosfera. Luzes artificiais à noite tornam muito mais difícil ver esse tipo de raio fraco. Ele pode parecer minúsculo, mas na verdade ter bem mais de 50 km de largura. Os sprites vermelhos são um tipo de descarga de plasma frio acima de uma nuvem de tempestade. Eles são o equilíbrio das cargas de raios entre as nuvens de tempestade e o solo abaixo. Você pode comprar rosquinhas deliciosas na sua padaria favorita, mas rolos de neve... Bem, rolos de neve são um dos eventos meteorológicos mais raros de se ver, com condições meteorológicas perfeitas necessárias apenas para criá-los. Encontrados em qualquer área montanhosa coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, temperatura, neve, gelo e umidade têm que trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais. Uma fina camada de neve molhada no chão. Sob essa camada, gelo ou neve em pó. Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo, como uma bola de neve. Depois de parar de rolar, pode ficar do tamanho de uma bola de beisebol, ou tão grande quanto o pneu de um carro. Tudo depende da força do vento. Um rolo de neve recém-formado não vai durar muito tempo, então se apresse com essa câmera. Assistindo ao pôr do sol no horizonte, os lindos roxos e rosa no alto não são nada comparados aos 3 sóis que você vê na sua frente. Uau! Desde quando a Terra tem 3 sóis? Essas estrelas fantasmas que às vezes aparecem ao lado do Sol são chamadas de parélio. Os parélios costumam surgir como áreas coloridas de luz na mesma altura do Sol acima do horizonte. Eles são principalmente observados em um anel ou halo, onde os cristais de gelo refletem melhor a luz. Existem também parélios lunares que aparecem ao lado da Lua e são formados pela luz lunar que passa por cristais de gelo, embora estes não sejam vistos tanto quanto seus parceiros de luz do dia. Fotografando ao ar livre, você finalmente encontrou o local perfeito para fazer aquela foto dos sonhos. A água cristalina, os pinheiros, as montanhas e o disco voador. Espere, um disco voador? Ai, os alienígenas estão aqui! Você pode estar pensando isso se vir uma nuvem em forma de disco. Não vou nem tentar pronunciar o nome dela, no entanto. Coloque isso na tela, por favor. Espere, estou brincando. É altocúmulos lenticulares. Você não está impressionado? Elas são realmente apenas formações de nuvens incomuns no topo das montanhas. Quando o ar úmido flui sobre uma montanha, uma onda é criada, se a diferença de temperatura for perfeita. Conforme o ar passa pela onda, ocorre a evaporação e uma série dessas nuvens pode se formar em uma forma oval. No final das contas, não eram alienígenas. Ufa! O céu tá caindo! O céu tá caindo! As pessoas que já viram essas nuvens dizem que parece que elas estão caindo do céu. As nuvens mamatos parecem marshmallows brancos gigantescos, mas pode ser difícil torrá-los. Essas estranhas nuvens fofas podem se estender por centenas de quilômetros em qualquer direção, permanecendo visíveis por curtos períodos na parte inferior da nuvem bigorna ou de outras nuvens de tempestade. As estranhas formas de bolhas são formadas a partir da turbulência dentro da própria tempestade, criando uma base de nuvem desigual e aparecendo em qualquer lugar do mundo. Nuvens mamatos se originam quando o ar úmido se transforma em ar seco. O ar deve ser mais frio do que o ambiente, resfriado com gelo ou pesado com água. O vulcão Kawajan, na Indonésia, não é uma montanha comum que expele lava. Em vez de produzir fumaça escura e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse carinha excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. O fenômeno ocorre porque ele contém um dos mais altos níveis de enxofre do mundo,
E quando os gases sulfúricos interagem com o ar escaldante e são iluminados pela lava derretida, começam a ficar azuis. Infelizmente, você pode ter essa visão hipnotizante apenas à noite, mas consegue sentir o cheiro o dia todo. A propósito, o maior lago ácido do mundo também está localizado dentro desta cratera. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, mesmo sendo tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo de água recebeu o nome porque nenhum organismo macroscópico pode viver lá, pois ele é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos são encontrados ali com todo esse sal. É também a elevação continental mais baixa da Terra, 427 metros abaixo do nível do mar. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal que parece um mundo interestelar. Ela fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cristais medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estes são alguns dos maiores cristais do mundo. A praia de Luskentyre é uma faixa interminável de dunas de areia branca e água azul. Não se deixe enganar pela aparência tropical, pois ela está localizada na Escócia. É por isso que tem esse visual apenas em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol em média por dia, tornando-o monocromático. A estrutura das pedras guias da Geórgia, ou Georgia Guidestones, é uma coleção de rochas gigantes em forma de estrela. Ela tem inscrições em 8 idiomas, incluindo hindi, chinês e swahili. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e foi erguida para durar séculos. Ninguém sabe quem a construiu ou por quê. Na ensolarada Califórnia, fica o Parque Nacional das Sequoias, berço da floresta gigante. Ela existe há milhares de anos e abriga mais de 8.000 dessas árvores colossais, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tenha até 2.700 anos de idade e é famosa por ser a maior árvore viva conhecida do mundo em volume. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que foram construídas. Alguns cientistas acham que a população local acreditava que as estátuas tornariam o solo mais fértil. A análise do local provou que as cabeças fizeram bem o seu trabalho, pois é o melhor ponto da ilha para a agricultura. A composição química das antigas fontes termais na Turquia faz com que a água que derrama pareça mágica. Elas são boas para limpar não apenas o corpo, mas também a mente. Na Arábia Saudita, existe uma rocha cortada perfeitamente no meio, com 2 peças paralelas. O que torna a Al-Nazla tão única é que ela não foi feita pelo homem, é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Nesta geleira, pode parecer que alguém deixou cair toneladas de tinta vermelha no meio da Antártida, mas na verdade é a cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado da água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, formando um aspecto misterioso no meio do nada. No início de maio de 2018, New England, nos Estados Unidos, observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado super longo. O fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e deslocou-se em direção à cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para percorrer 60 quilômetros e se tornar o terceiro na lista dos mais longos de New England. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos percorrendo os diversos cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, sendo que as cidades mais próximas são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Leva 7 dias de navio para chegar a este lugar único. Se quiser fugir do resto do mundo, ficar com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, um clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o mar estava tão congelado que as pessoas andavam sobre as ondas. Fala sério, isso é obviamente algo que não se vê todos os dias, né? A areia vermelha é o que torna esta praia única, e é por isso que os turistas vão aos montes para Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada suaeda vive na água salgada. Toda a praia é coberta de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível. Se algum dia houve alguma coisa que disse "Eu desafio a gravidade" em voz alta, essa é a Pedra de Davasco, na Argentina. A enorme rocha de 300 toneladas ficava precariamente na beira de um penhasco e balançava um pouco de um lado para o outro com o vento.
As pessoas até colocaram garrafas de vidro sob uma de suas bordas, que explodiram com um movimento de pedra. Infelizmente, hoje não é possível ver essa maravilha da natureza como era há um século. Em 1912, ela caiu de repente do lugar que ocupava havia literalmente centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que, 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Fizeram uma réplica de plástico dela e a colocaram no mesmo lugar, até na mesma posição. Então, ainda hoje, passando por Tandil, você pode ver a famosa rocha do equilíbrio, mas como um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas. Ainda assim, é possível de ser reconhecida na hora. Socotra é uma ilha na costa do Iêmen, no Oceano Índico, com uma das árvores mais originais já vistas. Chama-se Árvore do Dragão e só pode ser encontrada neste local incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. Se você vir uma coluna de ar queimando, não entre em pânico, não é o fim do mundo. A combinação assustadora de sons do vento em turbilhão e um inferno escaldante significa que você cruzou o caminho com um tornado de fogo, também conhecido como turbilhão ou redemoinho de fogo. Esse fenômeno perigoso ocorre principalmente durante incêndios florestais, que se formam em uma grande área de ar super quente logo acima do solo. Quando o ar escaldante se mistura com o mais frio no alto, resulta em um redemoinho que agita detritos em chamas e labaredas. Os tornados de fogo mais poderosos podem se estender por centenas de metros no céu. A Casa do Mistério em Gold Hill, em Oregon, surpreende os visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Não é possível ficar parado em pé ali. As pessoas ficam sempre inclinadas para o lado e tendo que se segurar em algo para se equilibrar. Bolas rolam para cima. Há também uma vassoura que fica perfeitamente imóvel onde quer que seja colocada. Ao contrário de praticamente tudo na cabana. As tribos nativas americanas locais chamavam o lugar de terreno proibido, mesmo antes de a casa ser construída lá, e evitavam se aproximar dele. Os donos da cabana, porém, decidiram transformá-la em atração e conseguiram. Eles criaram uma atmosfera de mistério ao redor dali e espalharam as notícias nos jornais e depois na internet. Pronto, uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana os olhos e outros sentidos. Se você viajar para as Filipinas, Indonésia ou Papua Nova Guiné, terá a chance de ver algumas das árvores mais incomuns e alegres do mundo. O tronco do eucalipto arco-íris parece ter sido pintado de laranja, verde, vermelho, roxo, amarelo, marrom, azul e por aí vai. Algumas árvores são tão brilhantes que parecem artificiais. O eucalipto arco-íris solta regularmente lascas de casca, o que revela uma camada verde brilhante por baixo. Um pouco mais tarde, esse extrato verde muda gradualmente de cor, e como isso vai ocorrendo em momentos distintos em diferentes locais do tronco, a árvore começa a ficar multicolorida e muito atraente. O Iêmen abriga os arranha-céus mais antigos do mundo e a metrópole mais antiga. A cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto, devido à coleção de prédios de barro emergindo do chão do deserto. Ela era usada como uma parada para as caravanas durante os tempos passados. Imagine isso. Você está assistindo a um vulcão entrar em erupção, o que por si só é uma visão assustadora. Mas de repente você percebe flashes luminosos sinistros iluminando o céu sobre o vulcão. Isso deixa a situação ainda mais assustadora. Uma possível causa é a eletricidade estática, que ocorre quando partículas densas de cinzas se esfregam umas nas outras não muito acima do solo. A outra fonte de raios vulcânicos está bem acima da superfície, perto da estratosfera, onde cristais de gelo em movimento caótico libertam raios poderosos. O Salar de Uyuni parece um espelho enorme, mas na verdade é uma salina de mais de 10 mil quilômetros quadrados. Fica localizado na Bolívia, o país com maior altitude da América do Sul. Este espelho natural é um remanescente de lagos pré-históricos que evaporaram há muito tempo. Mesmo que possa parecer plano, a tecnologia GPS provou que parte da paisagem tem alguns pequenos padrões que são todos de menos de 2,5 centímetros. O lugar está tão cheio que tem cerca de 10 bilhões de toneladas de sal. Se você chegar lá na hora certa, alguns dos lagos próximos transbordam com uma pequena camada de água que atua como espelho do céu. Muitos moradores locais extraem sal e lítio de lá. Não se esqueça de passar pelo primeiro hotel de sal do mundo quando visitar o local. Você pode encontrar uma verdadeira montanha arco-íris no Peru. Os cientistas ainda não conseguem explicá-la. O pico colorido é difícil de alcançar, mas ver as cores azul, vermelho, verde, amarelo e rosa na natureza é algo memorável.
O que parecem discos voadores congelados são, de fato, bolsões de gás metano altamente inflamável e combustível. Preso debaixo d'água, esse gás forma paisagens psicodélicas e padrões impressionantes. Típicas de lagos do norte, como o Lago Abraham, em Alberta, no Canadá, essas bolhas aparecem quando animais mortos, folhas e plantas caem na água e são consumidos por bactérias. Essas bactérias, mais tarde, excretam gás metano. Uau, tô sentindo o cheiro daqui! No final de março de 2018, a Europa Oriental testemunhou um evento tão bonito quanto assustador. Esquiadores deslizaram por pistas de esqui de coloração tangerina sob o céu vermelho. Intrigadas e animadas, as pessoas descreveram essa experiência como caminhar em Marte ou esquiar por dunas de areia. Mas por mais misterioso que esse fenômeno pareça, ele tem uma explicação muito simples. Quem formou essa paisagem extraterrestre foi uma poderosa tempestade de areia que atingiu o deserto do Saara. Esta tempestade trouxe poeira, areia e partículas de pólen que coloriram a neve de laranja. Não é um fenômeno natural único. Meteorologistas dizem que a neve laranja cobre as terras da Europa Oriental pelo menos uma vez a cada 5 anos. A propósito, não coma neve laranja. De 20 a 21 de fevereiro de 2018, o Nordeste dos Estados Unidos experimentou um dos eventos climáticos mais extraordinários dos últimos tempos. E foi uma onda de calor. Sim, em fevereiro, que é inverno lá. Na verdade, foi a onda de calor de inverno mais impressionante desde que os registros meteorológicos oficiais começaram em 1800. Por exemplo, em Fryeburg, no Maine, as pessoas tiraram seus casacos depois que a temperatura subiu para impressionantes 21 graus Celsius. Em Fitchburg, Massachusetts, pessoas confusas colocavam sandálias quando viam a temperatura externa, 27 graus Celsius. O mesmo acontecia em Harrisburg, Pensilvânia, onde a temperatura atingiu 28 graus, e em Wells, Maine, onde os termômetros mostraram 25 graus. Cerca de 11 mil anos atrás, na atual Turquia, sem cidades ou ferramentas de metal, alguns artesãos incrivelmente habilidosos construíram Göbekli Tepe. Como eles conseguiram lascar e levantar blocos de calcário 3 vezes mais pesados que um Tiranossauro Rex e também o que eles simbolizam, ainda é desconhecido. Uou! Um fato alucinante sobre a Torre do Diabo, em Wyoming, nos Estados Unidos, é que os cientistas não conseguem explicar como ela surgiu. Veja, é uma formação rochosa de 265 metros, com paredes tão íngremes que são praticamente verticais. Este pedaço de pedra surgiu em meio às planícies ondulantes de Wyoming, sem nada parecido por quilômetros ao redor. Então, como é que uma paisagem tão plana poderia, de repente, ter dado à luz algo tão alto? Existem diversas teorias, mas ninguém tem a resposta ainda. O Parque Nacional dos Lagos, da Croácia, é uma grande atração turística e patrimônio mundial com muitos animais e plantas únicos. Parece um filme épico ambientado com infinitas cachoeiras fluindo de todas as direções e dos lagos claros ao redor. Em meados da década de 1980, um mergulhador descobriu o monumento Yonaguni, na costa do Japão. Os cientistas acreditam que esta coleção de estruturas tem milhares de anos. Mas eles ainda não conseguem decidir se é natural ou se foi feita pelo homem. Caso seja uma cidade antiga, o novo mistério é: que civilização perdida a construiu e como ela chegou ao fundo do mar? A forma e a formação dessas rochas não são resultado do trabalho de alguns humanos. Elas foram criadas por intensas erupções vulcânicas. Os cientistas ainda estão confusos porque a calçada dos gigantes na Irlanda é moldada dessa maneira tão estranha. Em 1812, por uma razão desconhecida, um fazendeiro inglês pagou um pintor local para remover toneladas de solo de uma encosta e preencher os contornos com giz. O pintor fugiu com o dinheiro, então o fazendeiro teve que pagar uma segunda vez para terminar o Cavalo Branco de Alton Barnes. A Cascata Negra, na Islândia, recebeu seu nome das colunas de lava escura ao seu redor. A base da cascata tem rochas afiadas. A estrutura foi a inspiração para a arquitetura islandesa, vista em alguns de seus famosos edifícios. Você pode ver lã de gelo na floresta em uma noite úmida de inverno, assemelhando-se a algodão doce ou a uma peruca de cabelo branco. Cristais de gelo incomuns crescem em madeira podre. Infelizmente, essa beleza derrete assim que o sol nasce.
Só recentemente os cientistas descobriram o que cria a lã de gelo. Todo esse tempo foi... Você está pronto? Fungo. Sim, permite que o gelo forme fios super finos e os ajuda a tomar essa forma durante toda a noite. Quando esse tipo específico de fungo não está presente, em vez de fios de lã frágeis, o gelo forma uma estrutura semelhante a uma crosta. Uma das causas mais comuns de incêndios florestais são os raios de tempestades. Mas você já ouviu falar de um incêndio que desencadeou uma tempestade? Bom, agora sim. Aconteceu em 11 de maio de 2018, não muito longe de Amarillo, Texas. O superpoderoso incêndio Mallard não apenas criou uma enorme nuvem densa no alto. Seu calor também causou uma violenta tempestade que mais tarde despejou muitas pedras de granizo do tamanho de uma moeda de 25 centavos a uma distância de 96 quilômetros, no condado de Wheeler, Texas. Carhenge é o monumento mais estranho do Nebraska. Seu autor estudou o verdadeiro Stonehenge e criou sua própria versão a partir de carros antigos como uma homenagem a seu pai. Alguns carros ficam como monólitos. Outros estão conectados, formando arcos. Quando perguntado por que ele fez tudo isso, o criador da construção disse: "Por que não?" Outra cópia do Stonehenge foi encontrado no fundo do Lago Michigan em 2007. Há um grupo de pedras em círculo e esculturas de um mastodonte. Esta besta deixou de existir há mais de 10 mil anos, então a escultura tem que ser mais antiga do que isso. Sua localização é mantida em segredo do público. Boa sorte para encontrá-la. A Baía de Hudson, no Canadá, é provavelmente o único lugar no mundo onde a gravidade é realmente menor do que em qualquer outro lugar do planeta. Mesmo os céticos não têm como contestar essa informação, porque a diferença foi medida com equipamentos de precisão. Então, isso significa que a gravidade aqui é tão baixa quanto, digamos, na Lua? Infelizmente, ou felizmente, ainda não tenho certeza. A diferença é minúscula. O valor exato é de 0,005% ou 1/200º de 1%. Você não será capaz de sentir isso, mesmo que se esforce ao máximo, mas ainda está lá. Os cientistas dizem que essa anomalia existe por causa do manto de gelo que cobriu a área há cerca de 10 mil anos. Comprimiu tanto as rochas que elas ainda não conseguiram se recuperar totalmente, mudando o campo gravitacional na Baía de Hudson. Em algum momento no futuro, no entanto, a gravidade também voltará ao normal nesta área. Em 2010, peixes fossilizados foram descobertos 400 quilômetros a oeste do Rio Nilo, onde o deserto do Saara estava mais árido do que nunca. Essa descoberta casual levou os cientistas a acreditar que poderia ter havido um mar onde o Saara está agora. Sendo assim, eles realizaram um levantamento geológico da área que produziu resultados inesperados. Foram encontradas evidências de algo enorme sob as areias, e não fazia parte de nenhum mar. Por vários meses, a pesquisa continuou com equipamentos GPS em terra. E, mais tarde, quando todos os dados terrestres foram coletados, os cientistas analisaram a área a partir de um satélite. A vista era surpreendente. Descobriu-se que havia uma enorme bacia sob o deserto, com outra menor por perto. Ao longo das margens dessas bacias, antigos assentamentos humanos haviam sido encontrados anteriormente. E agora, os pesquisadores finalmente tinham a resposta sobre por que escolheram esses pontos para viver. Existia um lago de proporções impressionantes. Mais de 108 quilômetros quadrados de água doce no total. Cerca de metade do tamanho do Lago Michigan. Você sente um ronco vindo de baixo. Não é o seu estômago. É um barulho baixo e ameaçador. Quando olha para cima, vê luzes estranhas se mexendo acima do chão. Elas parecem bolas de luz penduradas no alto do céu. Sua garganta trava, você engole em seco. É isso que chamam de luzes de terremoto. Esse fenômeno ainda é pouco compreendido, mas testemunhas dizem já tê-lo visto em diferentes formas e tamanhos, como esferas de luz, chamas, raios ou um brilho intenso no céu. Pouco depois, um forte terremoto ocorre. Cientistas não conseguem explicar por que essas luzes surgem e nem sempre elas aparecem. Alguns acreditam que seja uma reação de gases subterrâneos liberados na atmosfera. No caso de hoje, o terremoto também chega, mas não tão forte quanto se esperava. O chão está tremendo, mas é possível manter o equilíbrio.
Ele acaba tão abruptamente quanto começou e você vai para casa. No caminho, vê um flash e ouve um barulho de algo se rachando. Um raio atingiu uma árvore solitária pertinho de onde você estava. Ela pegou fogo e tem uma coluna de chamas subindo para o céu. Ainda não começou a chover e o pilar se torna cada vez mais alto. Já ouviu falar em tornado de fogo? Esse fenômeno ocorre quando o vento é pego em um círculo próximo do chão por causa de diferença na pressão do ar. Esses mini tornados geralmente são fáceis de ver. Escombros pequenos, poeira, areia e folhas sobem, começando a voar em círculos rápidos. Mas aí, se houver alguma fonte de fogo por perto, o funil pode pegá-la e soprá-la mais forte como um fole. As chamas ficam dando voltas e subindo cada vez mais alto, até que é criado um redemoinho parecido com uma torre. Ainda bem que os tornados de fogo duram pouco tempo e normalmente não causam muito estrago. Mas não tente se esconder de uma tempestade debaixo desta árvore diferente. Você pode encontrá-la na Flórida, nos Estados Unidos e em algumas partes da costa do Caribe. Externamente, ela não parece ter nada de especial. Um tronco cinzento, folhas verdes e frutas parecidas com maçãs pequenas. Mas lembre, nunca arranque essas maçãs e jamais fique perto da árvore, principalmente se estiver chovendo. Estamos falando da mancenilheira, considerada a mais perigosa do mundo. Seu tronco, casca, galhos e frutas contêm um suco venenoso. Uma gota desse ácido corrosivo pode acabar com a sua pele. Mesmo. A árvore pode secretar esse suco e, se você se encostar nele sem querer, corre o risco de queimar a mão. Quando chove, as gotas de água caem sobre a árvore e se misturam ao veneno. A água também pode bater na casca e cair sobre sua pele. É por isso que é melhor manter distância. Quase não há nenhuma erva ou cogumelo crescendo perto dela. Os animais nem chegam perto. E as pessoas não a cortam nem colhem seus frutos. Também não se pode fazer uma fogueira com seus galhos. Queimar essa madeira emite uma fumaça venenosa que pode até cegar. Os moradores locais conhecem bem essa árvore, mas turistas e viajantes podem se machucar acidentalmente por causa dela. É por isso que, em sua maioria, as mancenilheiras são marcadas com tinta vermelha ou possuem uma placa alertando para seus perigos. No oeste da Venezuela, as pessoas que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, pois os veem praticamente todas as noites. Eles começam às 7 da noite e não param enquanto o dia não amanhece. Houve uma pausa uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010. Isso ocorreu provavelmente por causa da seca, ou talvez a eletricidade tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno acontece em razão de correntes de ar frio e quente que se encontram na região. Outra teoria é de que os raios surjam pela presença de urânio no leito do rio. E nem todos os raios acontecem dentro de nuvens. Existe um fenômeno raro chamado tempestade suja, quando eles se formam acima de um vulcão. O mais famoso fica no Japão. Ele entra em erupção quase todos os dias e cospe nuvens escuras bem alto. Imagine o quão assustadoras elas são. Agora, inclua os raios. Os comuns acontecem durante uma tempestade, quando cristais de gelo batem uns contra os outros. Em uma tempestade suja, pedacinhos de cinza vulcânica colidem, criam fricção e iluminam o céu. Em um dos locais mais quentes e secos da Terra, o deserto de Danakil, na África, as temperaturas geralmente passam dos 50 graus. A paisagem deslumbrante tem muitos vulcões ativos e geysers que cospem gases tóxicos, como cloreto e enxofre. As lindas águas verdes, azuis e amarelas são chuva e água do mar aquecidas pelo magma. Um passo em falso por lá e você já era. Já este fato aconteceu em junho de 2009. As pessoas em certas regiões do Japão deixaram suas casas após uma forte chuva e encontraram peixes, sapos e girinos por toda parte. Campos, ruas, gramados e telhados estavam lotados dessas criaturas aquáticas. Um homem ficou chocado ao ver 13 carpas caírem em cima e ao redor de seu porta-malas. O susto foi tanto que ele parou de contar. Ninguém sabe ao certo de onde essa chuva bizarra veio. Mas a teoria mais popular alega que uma tromba d'água poderosa tirou todas essas criaturas de seu habitat.
Depois as carregou pela atmosfera superior e as deixou cair em cima das pessoas aqui embaixo. E agora, seja bem-vindo ao Lago Abraham, no Canadá. Ele está totalmente congelado. Você pisa sobre o gelo transparente e olha para baixo para ver o que tem lá dentro. Nenhum peixe. Só algumas bolhas misteriosas congeladas. Elas parecem nuvenzinhas congeladas ou águas vivas que se esqueceram de pegar uma blusa de frio. Há milhares dessas bolhas que são feitas de metano, mas não tente furar um buraco no gelo para pegá-las. O metano é altamente inflamável. As bolhas são criadas por bactérias que comem folhas, mato, insetos ou qualquer outra coisa orgânica que entrar no lago. Quando o metano encosta na água gelada, se transforma em milhares de bolinhas congeladas. No momento em que o gelo derrete, elas estouram e fazem um chiado. Lagos parecidos podem ser encontrados perto de algumas encostas do Oceano Ártico. Lá, as bolhas podem ser muito maiores que balões de ar quente. Lindas, com certeza, mas perigosas. O próximo lago impressionante fica na Indonésia, na ilha de Java. Você vai a um vulcão majestoso, todo coberto por mato e árvores. Ele parece estar adormecido, mas há fumaça saindo lá de cima. Você sobe até o pico. Exausto, cansado, todo suado. Dá uma parada para se refrescar. Parabéns, chegou ao topo. Ao olhar para dentro da boca do vulcão, se surpreende. Não há lava fervente, só um lindo lago azul brilhante lá embaixo. Parece um oásis, perfeito para um mergulho. Você corre para lá e se prepara para pular. Mas não é água, é ácido. Gases sulfurosos saem debaixo do vulcão e entram no lago. O lago, por si só, é cheio de metais. Quando os gases encostam neles, formam aquela linda água, ácido, de cor turquesa. É melhor partir para uma vila mais próxima, descansar e voltar à noite, quando estará mais fresco. Na escuridão, o lago parece brilhar. Logo acima dele, você vê pequenas nuvens cheias de luz explodirem. Os gases sulfurosos subiram, se juntaram ao ar e produziram aquela luz brilhante. Mesmo assim, não chegue muito perto. O mar é estranhamente vermelho e nenhuma criatura consegue sobreviver nele. Só pode ser magia negra. Na verdade, são pequenas algas que se reproduzem descontroladamente ali, dando à água essa coloração diferente. Elas possuem toxinas que destroem os mamíferos, aves e tartarugas do mar, e também as criaturas que se alimentam delas. Para os humanos, o contato com essas bactérias resulta em problemas respiratórios ou intoxicação alimentar. Às vezes, até navios grandes afundam no mar aberto sem razão aparente. E o motivo geralmente são as bolsas de bolhas que os vulcões subaquáticos produzem mesmo quando estão adormecidos. Essas fábricas de magma ficam submersas a mais de 2.500 metros. Quando acordam, agem da mesma forma que os vulcões terrestres e podem causar tsunamis assustadores. Esta árvore parece uma garrafa e é por isso que se chama árvore-garrafa. Ela fica na Namíbia e atrai muitos turistas. Mas não se aproxime muito dela, pois se trata de uma das mais perigosas da Terra. Uma substância leitosa flui de dentro do tronco e é altamente tóxica para o corpo humano. O lado bom é que essa árvore possui lindas flores cor-de-rosa com branco e o miolo vermelho. Existe uma árvore que cresce no oeste da Austrália que já foi usada como prisão. É isso mesmo. Uma cela para criminosos existiu dentro de um baobá por muito tempo. As pessoas geralmente ficavam ali temporariamente, apenas por uma noite. Depois eram levadas a seu destino final. A prisão foi construída há mais de 1.500 anos e foi preservada até hoje. Turistas que visitam o local podem até dar uma espiadinha lá dentro. Você está caminhando na selva procurando um local seguro para montar acampamento. Tudo o que escuta são folhas e galhos quebrando sob seus pés a cada passo. Alguns esquilos estão subindo uma árvore, mas de repente algo inesperado acontece. Você percebe algo estranho à distância entre as árvores, meio que parece uma estrutura de concreto. Estranho. Neste ponto, você está a pelo menos 32 quilômetros de profundidade na floresta e não há cidades ou aldeias próximas, até onde se sabe. Então, decide sair da trilha com os seus amigos para conferir mais de perto. Mas à medida que se aproximam, percebem que isso parece levar a lugar nenhum. O que isso está fazendo aqui, literalmente no meio do nada? E nem leva a lugar algum.
Você coloca seu chapéu de Sherlock Holmes e investiga. Talvez existisse uma casa ou mansão aqui que caiu com o passar dos anos e a única coisa que resta seja esta escada. Mas estranhamente, depois de circular pela estrutura bizarra, percebe que não há vestígios de ruínas ou mesmo fundações. É como se alguém tivesse removido uma escada de casa e a tivesse colocado aqui, sem motivo. Ok. Você e seus amigos não estão realmente afim de chegar muito mais perto. Algo parece errado. Quanto mais tempo observam essa estrutura estranha, mais sentem uma presença super assustadora. Algo lhe diz que é melhor deixar a área o mais rápido possível. Por mais estranho que pareça, encontrar escadas aleatórias no meio da floresta é algo surpreendentemente comum. Algumas são feitas de madeira, outras de tijolos ou pedras. Algumas parecem antigas, enquanto outras parecem que foram construídas ontem. As únicas coisas que todas têm em comum é que levam a lugar algum e sempre são encontradas em locais super misteriosos. Uma das mais famosas está em Chesterfield, New Hampshire. Uma longa escadaria de aparência medieval feita de pedras com arcos romanos no meio da floresta. Acredita-se que tenha feito parte do castelo da Madame Antoinette Cherry. Ela era uma cantora famosa em Paris. O castelo remonta a cerca de 100 anos e mais tarde foi descoberto novamente em 1962. Desta vez não havia nada além de uma escada. Outra escadaria antiga e misteriosa remonta a 9.000 anos atrás. Está em uma floresta na Itália. Parece uma série de escadas que levam a uma pequena plataforma no topo. Por que passar por todo o trabalho de construir uma escada para levar a lugar nenhum? Bom, alguns especialistas acreditam que poderia ter sido algum tipo de torre ritual, mas o seu palpite é tão bom quanto o deles. Tem uma anomalia no Oceano Índico conhecida como baixo geóide do Oceano Índico. Ela produz a maior distorção natural na força gravitacional do mundo. Depósitos minerais pesados, muitas trincheiras de águas profundas e reservatórios de magma perturbam o campo magnético nesta área. A gravidade da Terra muda em diferentes lugares ao redor do planeta. Isso permite que os pesquisadores procurem padrões e descubram o que está acontecendo sob a superfície. Campos gravitacionais mais fortes geralmente significam materiais mais densos abaixo e vice-versa. Alguns cientistas acreditam que a anomalia pode ser um pedaço do manto do planeta que está subindo em direção à crosta. A ilha Niihau rejeita os frutos dos avanços tecnológicos atuais. Não há carros à vista, já que os moradores locais se locomovem a pé ou de bicicleta. Não é de se admirar que suas pernas tenham uma ótima definição. Eles prosperam sem água corrente, internet ou lojas. A única escola em toda a ilha é alimentada por energia solar com um gerador para emergências. E o que é incrível é que é a única escola no estado que é alimentada pelo sol. Existem algumas regras básicas a que os residentes permanentes estão sujeitos. Se quebrarem tais regras, podem ser despejados. Agora, não muito longe de Bangkok, no nordeste da Tailândia, há uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Essas rochas parecem 3 baleias nadando juntas. O belo design criado pela natureza ficou conhecido como Rocha das 3 Baleias. Milhões de anos atrás, esta área era apenas um deserto, mas o terreno foi mudando gradualmente. O arenito foi separado pelos movimentos das placas tectônicas e da erosão. Foi assim que essas formações espetaculares foram criadas. Se você decidir explorar o sistema de trilhas ao redor da Rocha das 3 Baleias, encontrará cachoeiras e fauna e flora abundantes. Localizados nas penínsulas de Yamal e Gidan, estes buracos foram descobertos em 2014. Eles parecem ainda estar mudando e evoluindo. Os buracos ficam mais largos e as pessoas os encontram com mais frequência. Claro, não faltam teorias sobre como surgiram. As sugestões variam de impactos de meteoritos à atividade de outras civilizações. Mas a explicação mais comum é que o gás metano reagiu às moléculas de água depois que o pergelisolo do planeta começou a derreter. Isso resultou em bolhas de metano explodindo pelo gelo. As crateras podem ter milhares de anos, mas ninguém sabe ao certo. Você está dirigindo para o estado do Novo México, para a pequena cidade de Taos. 2% dos moradores locais ouvem um estranho zumbido no ar todos os dias. Alguns acreditam que o som está de alguma forma conectado às tecnologias usadas por visitantes de outras galáxias. Além disso, há uma teoria de que algo sinistro vive na cidade. Dizem que Taos é amaldiçoada.
Um espírito maligno ou um fantasma pune as pessoas por algo que seus ancestrais fizeram no passado. Os cientistas ainda não têm como explicar a natureza desse som. Outra teoria diz que é causada pela acústica incomum do local, enquanto outras pessoas acreditam que é alucinação. Alguns podem acabar ouvindo o zumbido porque todos falam sobre ele, e nossa mente cria uma ilusão do som que realmente não existe. O barulho também não é o mesmo para todos. Para alguns é um zumbido grave, para outros é mais como um zumbido de inseto. Mas este não é o único lugar onde se pode ouvir ruídos estranhos. Vejamos The Hum, um som que pessoas em todo o mundo afirmam ter ouvido. Alguns moradores de uma pequena aldeia na Escócia o descrevem como um zumbido grave e grosso, enquanto habitantes da Flórida também ouviram um som semelhante. Não se sabe exatamente quando esse fenômeno começou, mas a primeira vez que a mídia começou a falar sobre ele foi na década de 1970 na Inglaterra. Além disso, existem registros escritos de um zumbido misterioso que data de quase 200 anos atrás. De acordo com algumas estimativas, apenas cerca de 2% das pessoas no planeta podem ouvir o zumbido. Talvez seus ouvidos peguem algumas ondas de baixa frequência, ou a razão seja algo completamente diferente. Um vulcão na Indonésia jorra lava azul brilhante e produz chamas elétricas azuis e roxas. Esse fenômeno ocorre porque o vulcão tem um dos níveis mais altos de enxofre do mundo. Você também pode saber que está perto dele pelo odor. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar quente escaldante e são iluminados pela lava derretida, eles ficam azuis. Também é possível encontrar o maior lago ácido do mundo dentro desta cratera. Sim, é muito fedorento. Rios e lagos subaquáticos são chamados de piscinas de salmoura por um motivo. A alta salinidade torna essa água mais densa do que a água do mar ao redor. É por isso que afunda, formando rios e lagos. Esses têm ondas próprias, e essas ondas às vezes podem se recompor contra as linhas costeiras. Se fosse possível ir lá em um submarino, ele flutuaria facilmente na superfície de uma piscina de salmoura. Mas sem um submarino, nadar em lugares como esses seria muito arriscado. Eles contêm muito metano tóxico e sulfeto de hidrogênio. Eu não tenho interesse em visitar, mas ei, se você tem curiosidade... A Caverna de Cristais no México é o lar das formações cristalinas mais únicas do mundo. Graças às condições super raras na caverna, os cristais atingem tamanhos inacreditáveis. O ar é incrivelmente úmido. A água contém muitos minerais que impulsionam o crescimento dos gigantes brancos leitosos. Alguns deles são mais longos do que os postes telefônicos. Rolos de neve cilíndricos ocorrem quando uma rajada de vento começa a rolar um pouco de neve por uma área nevada, como se estivesse fazendo uma bola de neve. Se fosse uma bola de neve, acabaria ficando muito pesada para o vento a mover, mas o centro de um rolo de neve é oco. Isso acontece porque sua camada interna é muito fina e é soprada quando o rolo é formado, deixando o rolo mais leve do que uma bola de neve. É também por isso que rola ainda mais. Infelizmente é um fenômeno raro, pois são necessárias condições muito específicas para sua formação. A depressão de Danakil, na Etiópia, é provavelmente um dos lugares de aparência mais bizarra que você pode imaginar. É pontilhada com fontes termais de cor neon, piscinas de lava e vastos desertos de sal. Você tem que ser especialmente cuidadoso lá. Gases tóxicos sobrevoam os campos hidrotérmicos. E muitas piscinas são super ácidas, então não vá nadar, até pelo menos 30 minutos após o almoço. Brincadeirinha. E, finalmente, não há nada de misterioso sobre 28 mil patos de borracha encontrados no mar em 1992. Foi quando um navio que transportava brinquedos de banho se perdeu no oceano enquanto viajava de Hong Kong para os Estados Unidos. Alguns desses patos ainda estão flutuando no oceano várias décadas depois. Eles foram vistos na América do Sul, Alasca, Havaí e até na Austrália. E eles deixam a hora do banho muito mais divertida. Oh, patinho de borracha. Ei, você já ouviu falar de um arco-íris de fogo? Nem eu. E um arco circunhorizontal? Pode não parecer, mas para sua informação, eles são a mesma coisa. À primeira vista, parece uma pintura ou uma mancha colorida no céu. Apesar do nome, não tem nada a ver com fogo ou chuva. Esse fenômeno acontece em raras ocasiões quando o sol brilha através de um tipo específico de nuvem de gelo.
Os halos de arco-íris também são especiais. Só acontecem com um tipo específico de cristais de gelo nas nuvens, que precisam estar presentes na superfície terrestre para dobrarem a luz do Sol, formando um anel perfeito. O mesmo acontece com a luz da Lua. A única diferença é que os halos lunares geralmente são brancos e os do Sol costumam ser coloridos. Quando for visitar algum lugar com grande altitude, você pode ser o sortudo ou sortuda a encontrar penitentes. São basicamente lâminas de gelo que se formam naturalmente. Para que sejam formadas, é preciso haver um ambiente frio e elevado onde o ar é seco. A luz solar transforma o gelo diretamente em vapor, em vez de água. E é por isso que essas lâminas de neve e gelo começam a surgir na superfície da Terra. Elas são fofinhas, mas podem ter até 4,5 metros de altura. O que acontece quando gotículas de lava se encontram com o vento? Cabelos de pele. Eu explico. A palavra pele vem do Havaí, em referência à deusa do fogo e dos vulcões. Sempre que o vento pega gotículas de lava, as estica, formando fios de vidro basáltico. Esses fios delicados podem ter até 2 metros de comprimento. Em raras ocasiões, pode chover sem haver uma única nuvem no céu. É sério? Vamos analisar a ciência por trás desse raro fenômeno. Às vezes, ele é chamado de banho de sol, só porque aparece uma chuva que está caindo diretamente do sol. Mas sejamos realistas. Não tem como uma chuva cair diretamente de uma estrela. As nuvens de chuva estão um pouquinho distantes desse local específico, mas os raios solares ficam angulados, de forma que as nuvens ficam fora do campo de visão. Agora acrescente um ventinho para soprar a chuva em sua direção e tcharam! Você recebe uma chuva solar. Na Bolívia existe um lugar chamado Salar de Uyuni. É o maior deserto de sal do mundo. Ele também abriga metade da quantidade total de lítio do planeta, que é uma substância essencial para a fabricação de baterias. Mas o que mais esse lugar tem de tão especial? Sempre que a época de chuvas começa, essa planície se transforma em um espelho gigante. O que vem à sua mente quando você escuta o nome Cachoeiras de Sangue? Um filme de terror? Não é nada disso. São cachoeiras simples que ficam em uma das regiões mais secas da Antártica. Elas emergem de um lago subterrâneo que é cheio de bactérias. Esses pequenos organismos se alimentam unicamente de ferro e enxofre, fato que intriga os cientistas. A água desse lago é tão rica em ferro que basicamente enferruja quando entra em contato com o ar. E isso explica a cor avermelhada da cachoeira, que faz jus ao nome. Acho que todos já ouviram falar da rosa do deserto. Não a flor, mas uma coisa parecida com uma pedra que é formada por gesso mineral. Ela se desenvolve em locais secos e arenosos que podem alagar de vez em quando. Essa constante mudança entre ambiente seco e molhado faz os cristais de gelo emergirem entre os grãos de areia, ficando presos entre eles e formando algo parecido com uma rosa. Você já ouviu falar do olho do Saara? Cientistas ainda estão tentando descobrir como ele se formou. Ele só é visto do céu, mas é basicamente uma doma natural que se formou cerca de 100 milhões de anos atrás. Eu também não era nascida na época. Ele tem um diâmetro de 40 quilômetros e um monte de anéis concêntricos. O maior deles, que é a região central, tem cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Astronautas foram as primeiras pessoas a vê-lo, e ele vem sendo estudado desde então. Na verdade, até hoje, quando vão pousar na Flórida, eles sabem que estão quase chegando em casa quando veem o olho do Saara. Uma das árvores mais lindamente coloridas do mundo fica nas Filipinas e na Indonésia. Ela se chama eucalipto arco-íris e tem esse nome porque seu tronco muda de cor e vai soltando casquinhas à medida que a árvore envelhece. O tronco verde é o mais novo, já que contém uma substância chamada clorofila, encontrada nas folhas. Depois ele muda para o roxo e depois para vermelho. Por fim, o tronco fica marrom à medida que cresce e vai perdendo clorofila. Não se engane, isso aqui não é uma floresta, é uma única árvore. E não é ilusão de ótica. Eu explico. Debaixo da terra há uma complexa rede de raízes que conecta cerca de 47 mil árvores que você vê acima do solo. Isso é chamado de pando. Algumas dessas árvores estão entre os maiores e mais antigos organismos do mundo. Agora, aqui é um bom destino para todos os viajantes. Talvez não tão bom, aliás. A região mais atingida por raios do mundo, segundo dados recentes publicados pela NASA, é o Lago Maracaibo, na Venezuela.
De todos os dias do ano, em 300 acontecem tempestades nesse lugar. Mas o que há nele para tantas tempestades acontecerem? Bem, é lá que o ar gélido da montanha se encontra com a brisa quente e úmida e gera eletricidade acima do lago. A Cachoeira da Chama Eterna fica no norte de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Nessa região existe uma pequena cachoeira com um segredo gigante. Uma chama de cerca de 20 centímetros de altura. Parece que há um vazamento natural de gás ali que mantém a chama acesa atrás da cachoeira. E o fluxo de água tampa bem o local, então o vento não consegue apagá-la. Escaladores adoram reacendê-la quando veem que ela se apagou. O fenômeno é bastante comum, mas este ganhou mais popularidade porque é mais jovem que os outros. E também por sair muito bem nas fotos, para ser honesta. Já ouviu falar de areia amarela, branca e até preta. Mas praias verdes era algo surreal para mim até agora. A Papakolea, também conhecida como Praia de Areia Verde, fica no Havaí. E é uma das poucas praias do mundo que tem areia dessa cor. O que causa essa coloração inusitada é uma pedra chamada olivina, que se formou quando um vulcão ali perto entrou em erupção. Na verdade, no Havaí tem sempre um vulcão por perto. Essas praias de areia verde não são nada perto de outras que brilham no escuro. E isso é totalmente natural. O culpado? Uma coisinha chamada fitoplâncton, ou microalga, como são chamados por alguns. Trata-se de pequenas plantas que contêm clorofila e precisam de luz solar para viver e crescer. A maioria dos fitoplânctons consegue flutuar sobre a superfície do oceano, onde a luz solar ainda pode alcançá-los debaixo d'água. Quando essas plantinhas são agitadas pelos movimentos das ondas e correntes, emitem luz, produzindo uma espécie de brilho durante a noite. Esses micro-organismos especiais são encontrados em praias de muitos lugares ao redor do mundo, como Maldivas, Porto Rico e Everglades. Na base de uma montanha localizada fora de Afton, em Wyoming, fica um pequeno rio chamado Fonte Intermitente. Apenas 3 rios assim no mundo inteiro. Mas o que o torna tão misterioso? Talvez o fato do fluxo de água ser interrompido e reiniciado de poucos em poucos minutos? Cientistas ainda não sabem explicar ao certo por que isso acontece. Eles especulam que é basicamente um efeito sifão que acontece nas profundezas do solo, que faz o rio parar e reiniciar com tanta frequência. Se quiser conhecê-lo, visite esse lugar no fim do verão, que é quando a fonte intermitente fica mais ativa. Percebeu a ironia aqui? Ver uma fonte só no verão? Ok, vou embora. Você está caminhando por uma rodovia cercada de uma floresta tropical. Não há carros aqui, então tudo que ouve é o silêncio. O céu está cheio de nuvens. Agora começa a chover forte. Conforme as primeiras gotas caem no chão, você ouve um som estranho, parecido com um clique vindo de longe. A floresta tropical parece ter ganhado vida. Os arbustos e galhos de árvores tremem levemente. Parece um terremoto. Nesse momento, caranguejos vermelhos começam a sair correndo da floresta. Parece um cobertor vermelho se movendo em direção à estrada. Esse manto consiste em centenas de milhões de caranguejos vermelhos. Este fenômeno ocorre todos os anos na ilha Christmas, na Austrália. Os caranguejos preenchem todas as estradas. É impossível passar de carro ou a pé nesse momento. É como uma enorme correnteza de um rio que destrói tudo pelo caminho. Cerca de 100 milhões deles estão tentando alcançar seu objetivo principal na vida: chegar vivos à costa. Durante a maior parte da vida, eles se escondem em tocas, nas fendas profundas das rochas, e ficam lá por quase um ano inteiro, comendo frutas, bagas, folhas caídas e outras coisas orgânicas. Tentam viver em lugares úmidos e escuros para manter o corpo molhado. Então termina a estação seca. Em outubro ou novembro, quando começa a estação das chuvas, os caranguejos saem de suas casas e fazem uma viagem de vários dias. Eles são guiados não apenas pela chuva, também saem de suas tocas em uma determinada fase da lua. Um pouco depois, você descobrirá por que precisam disso. Em vários dias, os caranguejos machos e fêmeas migram para a costa do Oceano Índico e agora estão finalmente lá, onde geram sua prole. Todos os machos começam a cavar tocas profundas na costa. Nestes buracos, as fêmeas chocarão os seus ovos. Quando os machos terminam seu trabalho e os buracos estão prontos, voltam para as florestas tropicais. As fêmeas começam a chocar os ovos. Demora de 12 a 13 dias. Em seguida, pegam seus ovos e os levam para a água. Elas chegam na beira e os soltam. A fase da Lua agora desempenha um papel importante. Nosso satélite forma uma maré indireta, tornando-a mais amena do que o normal. Isso ajuda que a prole tenha uma chance maior de sobrevivência.
Os ovos eclodem e pequenas larvas vão para o mar. Em um mês, elas passam por vários estágios de desenvolvimento e assumem a forma de um minúsculo caranguejo transparente, parecido com um camarão. Essas minúsculas criaturas são chamadas de megalopas. Elas se acumulam em poças perto da costa nessa forma de camarão. Lá, cresce a primeira camada de concha e as megalopas vão fundo na terra em busca de um lugar seguro. Então crescem e esperam pela estação das chuvas para correr de volta para a costa e produzir descendentes. Para manter os caranguejos seguros, as autoridades fecham as estradas nos locais onde ocorre a migração. Bem-vindo à Ilha da Reunião, pertencente à França e localizada no Oceano Índico, a 700 quilômetros a leste de Madagascar. É uma magnífica costa, com um impressionante recife de coral, areias douradas e selva verde. Durante muito tempo, o local foi considerado um dos melhores para a prática do surf, mas então se tornou um dos mais terríveis e perigosos da Terra, e as criaturas marinhas são as culpadas. Em toda a ilha, você pode ver placas dizendo que é proibido nadar e surfar fora da lagoa de coral. O lugar ficou famoso em todo o mundo devido aos frequentes ataques de tubarões. Você pode mergulhar na água perto da ilha e imediatamente se sentir como uma presa. De longe, percebe várias barbatanas. Elas pertencem a uma das espécies mais agressivas e perigosas do mundo, a cabeça chata, e estão se aproximando de você. No início, pode parecer que os animais são lentos, mas criam deliberadamente a ilusão de lentidão para fazer a presa relaxar. No momento certo, viram ágeis e rápidos. Eles são chamados de tubarões cabeça chata por causa de sua face curta e achatada, parecida com a de um touro. Seus corpos são fortes e resistentes. Esses predadores gostam de empurrar a cabeça e acertar as presas ou outros tubarões com o nariz. Dos anos 80 até os dias atuais, mais de 50 ataques a humanos foram registrados. Durante esse tempo, a probabilidade de um acidente com esse animal aumentou quase 23 vezes. Os cientistas ainda não sabem o motivo exato disso. É possível que o número de tubarões tenha aumentado, levando à falta de comida. Portanto, eles comem qualquer coisa e veem as pessoas como almoço. Outra teoria diz que a temperatura da água mudou e os animais se sentem confortáveis nadando na região. Mas a hipótese mais interessante está relacionada ao vulcão. A Reunião é uma ilha vulcânica. Por causa das flutuações do solo, grandes partes das rochas caem da encosta do vulcão e acabam no oceano. Isso torna a água turva. E essas condições são ideais para predadores marinhos. Não, eu não estou nadando lá. A próxima ilha que iremos visitar também parece pacífica, mas é muito mais perigosa do que a dos tubarões. Estamos indo para o Brasil. Esse pequeno pedaço de terra verde fica localizado a 40 quilômetros do litoral de São Paulo. Não há pessoas vivendo aqui. Ela parece completamente desabitada à primeira vista. No entanto, é possível ver vestígios de humanos modernos. Um antigo farol. Ele está abandonado há muito tempo. Às vezes, a guarda costeira vai até lá para checar se está tudo bem e se não há estranhos na ilha. As pessoas estão proibidas de colocar os pés ali para o próprio bem. Os únicos habitantes da ilha são cobras. Esse pedaço de terra é o lar de cerca de 4.000 espécimes desses répteis, que se penduram nas árvores e rastejam pelo chão. Não tem inimigos em casa e se alimentam apenas de pássaros que visitam a ilha para a recreação durante um voo longo. Mas o pior é que essas serpentes estão entre as mais venenosas do mundo. Minha nossa! A jararaca ilhoa é uma espécie única que vive apenas nesse lugar. A Ilha das Cobras já fez parte do continente brasileiro, mas há 10 mil anos o nível do mar subiu, separou o pedaço de terra e o transformou em uma ilha. Os animais que viviam ali ficaram completamente isolados. Por milhares de anos, todas as criaturas vivas foram desalojadas pelas serpentes venenosas. O veneno não surgiu imediatamente no corpo delas. A evolução lhes deu isso para caçar pássaros. Elas conseguem pegar a presa com uma mordida. Conta a lenda que um pirata chegou à ilha há muito tempo para esconder um tesouro. Ele colocou o baú nas profundezas do pedaço de terra e colocou cobras lá para que assustassem qualquer um que quisesse encontrar o tesouro. Ei, funcionou para mim. Estamos indo para o Sudeste Asiático. A ilha Hamhei está localizada perto da costa de Myanmar. Esse lugar úmido era especialmente perigoso na primeira metade do século XX e é coberto por densas florestas e pântanos. E é ideal para um crocodilo de água salgada. Esse animal pode atingir 7 metros de comprimento, quase o dobro do comprimento de um automóvel de passageiros. Você quer dar uma volta nesse réptil? Fique à vontade. E ele pode pesar em torno de 900 quilos. Esse monstro fica escondido entre pântanos e árvores. Você pode nem notá-lo. Em algum ponto ele sairá e atacará. O número exato de crocodilos que viviam na ilha era desconhecido, mas era definitivamente grande. Qualquer criatura viva que entre no território deles é considerada comida. Atualmente, a população desses animais no local diminuiu,
Não se sabe se há mais répteis ali. Vamos terminar nossa jornada em uma ilha onde os animais ficarão felizes em vê-lo. O nome não oficial é Pig Beach, ou Praia dos Porcos em português. Ela está localizada nas Bahamas e é habitada por lindos porcos. Eles tomam sol na praia, caminham pela mata e pedem comida aos turistas. Mas o mais legal é que todos sabem nadar perfeitamente. Você pode ficar em um hotel em uma ilha próxima, alugar um barco e fazer uma visitinha aos suínos. Não se sabe exatamente de onde eles vieram. De acordo com... Você está em um navio quando percebe água espumando por perto. Parece que uma embarcação acabou de afundar ali, mas não dá para ver nenhum fragmento. O vapor vai subindo e grandes bolhas aparecem na superfície. Em poucos minutos é possível observar um pequeno pedaço de terra aparecer bem na frente dos seus olhos. Ele está lançando chamas e lava. Milhões de litros de água evaporam na boca do vulcão. Assustado, você foge desse lugar. Nos próximos 3 anos, a pequena ilha coberta de vulcões emergirá lentamente. Todos os dias entrará em erupção e encherá o céu de cinzas negras. Quando elas assentarem, se misturarão com a água e formarão a costa. A erupção durou 3 anos. Finalmente, em 1967, a ilha de Surtsey, na costa sul da Islândia, estava totalmente formada. Ela é uma das poucas que emergiram das profundezas para a superfície do mar, mas é quase impossível chegar ali. O local tem um sistema ecológico único, e os cientistas querem descobrir como isso vai se desenvolver sem a influência humana. Apenas algumas pessoas de todo o mundo possuem permissão para andar por lá. Durante muitas décadas, as mentes das pessoas se ocuparam com o mistério da Ilha de Páscoa. Um pedaço remoto de solo vulcânico muito distante no Oceano Pacífico. Mas nosso planeta abriga milhares dessas terras solitárias. O que há de tão especial nessa? O mistério está escondido não na própria ilha, mas em gigantescas estátuas de pedra que lá existem. Quem criou as enormes cabeças de pedra mundialmente famosas? Elas serviram a algum propósito específico? Rapa Nui, o nome dado à Ilha de Páscoa por seus primeiros habitantes, é território do Chile e fica no sul do Oceano Pacífico. É tão longe que você pode facilmente considerá-lo um dos lugares mais distantes do mapa mundi. O único meio de transporte que pode te levar até lá é o avião. Se quiser chegar a esse destino, precisará passar 5 horas a bordo voando a partir de Santiago. As estátuas, chamadas de Moai, começaram a ser esculpidas entre os séculos XIII e XV e são facilmente reconhecidas graças aos seus rostos peculiares. Elas têm narizes longos, queixos largos, orelhas retangulares, sobrancelhas grossas e olhos profundos. É bastante curioso que as narinas são curvadas, assim como anzóis. Primeiramente, as pessoas achavam que as esculturas eram formadas apenas por suas cabeças, mas surpreendentemente descobriu-se que existem corpos inteiros presos a elas. O achado aconteceu durante escavações em maio de 2012. Eles estavam escondidos no subsolo. Ainda assim, as cabeças visíveis à primeira vista representam 3/8 do tamanho total de cada obra. Quanto aos braços, foram entalhados contra os corpos, parados em diferentes posições. Das 887 estátuas, 834 foram esculpidas no material chamado tufo, que é na verdade cinza vulcânica comprimida. Curiosamente, todas elas, exceto um grupo, estão voltadas para o interior do continente, de costas para o oceano. Talvez a razão para isso fosse a crença de que as esculturas eram as protetoras dos habitantes, vigiando o vilarejo. As únicas que não se encaixam nesse padrão podem ser encontradas em Ahuaquive, um local sagrado para o povo de Rapa Nui. As pessoas ficam se perguntando como construções tão pesadas foram distribuídas por toda a ilha. Além disso, em 1722, os visitantes encontraram uma pequena população local, com apenas 1.500 a 3.000 pessoas. Como isso poderia se relacionar com as centenas de estátuas da ilha? O mistério em torno da maneira como os Rapa Nui as moviam desafiava os pesquisadores a não recuar. Na década de 1980, alguns decidiram recriar uma e verificar a possibilidade de movê-la. Várias décadas se passaram e outro grupo de cientistas americanos provou que os ilhéus conseguiam amarrar cordas envolvendo as enormes estátuas e deslocá-las com um movimento de caminhada. Eles comprovaram sua teoria com a prática, movendo uma réplica em tamanho real usando esse método. Na verdade, a ideia deles pode explicar por que o folclore Rapa Nui afirma que as esculturas caminhavam com a ajuda de magia e como elas realmente foram transportadas para seus locais designados.
Nossa próxima parada é no Brasil, um pouco distante do centro de São Paulo. É lá que se pode encontrar um local quase impossível de chegar, mas se alguém conseguir, é improvável sair: a Ilha das Cobras. Não existe outro lugar no planeta com tamanha concentração desses répteis. Eles são os únicos donos do pedaço de terra, já que nenhum outro animal consegue sobreviver naquele meio. As cobras de lá estão entre as espécies mais venenosas do mundo, são as jararacas ilhoa. Seu veneno é muito forte e de ação rápida. Se um desses répteis morder um pedaço de carne crua, o local ao redor da mordida começará a se desfazer. Bom, não conte comigo como companhia para uma visita ali. Imagine que você está lá e as cobras não mordem. A coisa mais interessante que vai encontrar é um antigo farol escondido na densa folhagem das árvores. Havia pessoas vivendo no local há muito tempo. Dizem que os últimos guardiões estavam no farol quando as cobras chegaram, e ninguém mais morou lá desde então. Como elas apareceram na ilha ainda é um mistério. A lenda mais popular afirma que um pirata surgiu lá há muito tempo e escondeu um tesouro em algum lugar. Então deixou as cobras bem onde o baú estava escondido, esperando que assustassem as pessoas para longe de suas moedas e joias de ouro. Desde então, esses animais conseguiram aumentar sua população em milhares de vezes. E tem até os que estão usando joias. Ok, brincadeirinha. Mesmo que você quisesse visitar a ilha por algum motivo, os serviços de patrulha não permitiriam. Apenas algumas pessoas em trajes de proteção especiais podem ir até lá para realizar pesquisas científicas. A Suzy chega aqui em um pequeno barco. Assim que pisa no chão, começa uma transmissão ao vivo com o telefone e registra bonecas penduradas em árvores por toda a ilha. Elas têm roupas, tamanhos e rostos diferentes. Há cerca de uma dúzia de brinquedos assustadores em cada árvore. A chuva e o sol quente deformaram os rostos deles, que estão cobertos de musgo e vegetação, além de terem assumido formas assustadoras. Há rumores de que ganham vida à noite. Um dos seguidores escreve: "Quer conferir?" A Suzy concorda, sem problemas. O sol está se pondo no horizonte, a escuridão cai sobre a floresta. A moça está perambulando entre as árvores e a lua ilumina seu caminho. Ela faz uma fogueira para se aquecer. Nesse momento, ouve um barulho estranho e percebe alguns movimentos com o canto do olho. O telefone desliga. Ao olhar para cima, dá para ver uma das bonecas, iluminada pelas chamas, virando a cabeça em sua direção. A Suzy grita e foge dali. É claro que a boneca não se mexeu. É possível observar um passarinho sentado atrás da cabeça dela. Alguns dias depois, a Suzy descobriu que um morador da cidade do México havia se mudado para lá nos anos 50 e enchido o local com bonecas. Ele as recolhia de aterros sanitários e canais ao redor da ilha e passou vários anos decorando cada árvore. No começo parecia estranho e emocionante para os turistas. No entanto, como as bonecas começaram a envelhecer e apodrecer, o local ficou mais atraente para os visitantes. Existem várias lendas sobre os motivos de sua obsessão. Ok, a Suzy já teve o suficiente desses mistérios e lugares assustadores. Agora quer admirar algo majestoso que foi criado pela natureza. A garota chega ao Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, onde crescem as mais gigantescas árvores do mundo. Então olha de boca aberta para a maior delas, uma sequoia gigante. Seu nome é General Sherman e tem cerca de 2.000 anos. O volume dela é quase a metade do tamanho de uma piscina olímpica. Apesar da idade, não é a mais antiga. Existem sequoias no parque que surgiram há 3.000 anos, e a mais alta do mundo cresce também ali. É uma conífera da família das sequoias. Chama-se Hyperion e tem 1/3 da altura da Torre Eiffel. Imagine a vista que dá para ter do topo. Agora a Suzy está na ilha de Madagascar para ver baobás únicos. Parece que algo os arrancou do chão, os virou de cabeça para baixo e os colocou de volta. Eles estão entre as árvores mais bonitas do mundo e a maioria está no beco dos baobás. Mas também podem ser encontrados na Austrália e na África do Sul. Seus troncos lembram esponjas, expandem-se e absorvem umidade durante a estação chuvosa. Os elefantes gostam de beber deles, arrancando e mastigando partes para matar a sede. À noite, as flores desabrocham. O baobá tem cheiro de leite azedo e atrai morcegos, mas o mais interessante é que não seca e não cai como as outras árvores após o fim de sua vida. Ele desmorona, assenta e deixa uma pilha de pedaços no chão. Os misteriosos Jardins do Diabo na Floresta Amazônica te lembram alguma coisa?
Não se preocupe, não se trata de um fenômeno assustador. É o trabalho de alguns insetos minúsculos mas poderosos chamados de formigas-limão. Essas formigas injetam um herbicida natural, o ácido fórmico, em qualquer outra planta que não seja da mesma espécie da árvore que elas chamam de lar. Ao fazer isso, criam um espaço para que suas mudas de casa na árvore cresçam, permitindo que a colônia de formigas se expanda à medida que ocupa novos locais de nidificação nas mudas. Se você quer saber, é uma jardinagem eficiente. Mas não se deixe enganar, esses jardins do diabo não são apenas um monte de árvores velhas e sem graça. Na verdade, são anomalias botânicas que crescem muito lentamente a cada ano, e algumas delas têm mais de 800 anos de idade. Quem diria que as formigas poderiam criar estruturas tão impressionantes e duradouras? É claro que a floresta tropical ainda é um dos ecossistemas mais diversificados da Terra, com uma notável diversidade de vida vegetal. Mas é fascinante ver o controle que as formigas podem ter sobre seu ambiente, criando estruturas de uma única espécie em um ecossistema tão complexo. Mas de onde vem o nome Jardins do Diabo? Sabemos que as formigas são as culpadas, mas será que há algo mais escondido na floresta amazônica? Imagine o seguinte, você está passeando, apreciando a exuberante flora, quando de repente se depara com uma clareira. Mas espere, há algo estranho nesse pedaço de terra. Não há vegetação, apenas um punhado de árvores isoladas na terra. O que está acontecendo aqui? É fácil entender por que as pessoas criaram esse nome depois de ver a estranha extensão de vegetação. E, como os humanos costumam fazer, criaram uma lenda impressionante para apoiar a história. Dizem que o habitante desse oásis misterioso era um espírito maligno que mudava de forma, como eu. Brincadeirinha. Esse pequeno homem pode ter parecido uma pessoa deformada andando com um casco e um pé humano, mas não se deixe enganar. Ele supostamente tinha uma série de truques na manga, inclusive a capacidade de se transformar em alguém que você conhece e levá-lo ao caminho da perdição. Ei, é apenas um mito, mas você tem que admitir que é bastante convincente, certo? À parte as inteligentes formigas paisagistas, há muitos mistérios não resolvidos escondidos na floresta amazônica, como seus geoglifos incomuns, por exemplo. Os seres humanos têm sido criativos com a superfície da Terra há muito tempo. Os geoglifos são apenas uma das muitas maneiras pelas quais deixamos nossa marca neste planeta. Basicamente, pegamos um pouco de areia ou pedras, movemos um pouco e pronto, temos um desenho divertido que se destaca contra o pano de fundo do solo. Um novo estudo descobriu que a área abrigava até 1 milhão de pessoas antes da chegada de Colombo ao Novo Mundo, em 1492. Eram muitas pessoas, e elas deixaram para trás algumas coisas muito legais. A floresta amazônica já é incrível, com 1 em cada 10 espécies conhecidas no mundo vivendo lá, e 1 em cada 5 dos pássaros da Terra. Mas você sabia que nas últimas décadas os arqueólogos descobriram evidências de várias sociedades grandes e complexas que podem ter habitado a Amazônia? Acontece que a floresta amazônica não era apenas uma região selvagem intocada, mas também um centro de atividade humana. Esses geoglifos sul-americanos são particularmente interessantes. São estruturas enormes que combinam formas quadradas, circulares e hexagonais. Os arqueólogos encontraram pouquíssimos vestígios de habitação dentro dos recintos, o que sugere que não eram assentamentos. A explicação mais provável é que eles eram usados para reuniões cerimoniais. No entanto, a função exata dessas estruturas ainda é um mistério. Para descobrir a extensão dos assentamentos humanos na Amazônia, os cientistas se concentraram na bacia do curso superior do rio Tapajós, um dos principais afluentes do Amazonas. Usando imagens de satélite, eles descobriram 81 novos sítios arqueológicos na bacia superior do Tapajós, com um total de 104 construções de terra. Isso significa que não há nenhuma lacuna na rede de terraplanagens que se estende pela borda sul da Amazônia. Quando os pesquisadores realizaram levantamentos de solo em 24 desses locais, encontraram evidências de que os locais visitados já foram habitados. Esses sítios datavam de 1250 a 1500 d.C. e variavam de cerca de 30 a 396 metros de largura. Os maiores eram assentamentos fortificados hexagonais, sugerindo um certo grau de planejamento e uniformidade em sua construção. Com base no tamanho e na distribuição das obras de terraplanagem, os pesquisadores sugeriram que assentamentos semelhantes podem ter se estendido por cerca de 399 mil quilômetros quadrados da borda sul da Amazônia, sustentando uma população de 500 mil a 1 milhão de pessoas no final dos tempos pré-colombianos.
É claro que o novo estudo não significa que a floresta amazônica tenha sido uma megalópole fervilhante. Como a maior parte do território ainda permanece inexplorado, não temos ideia de como as populações pré-colombianas se distribuíam pela Amazônia. Mas é empolgante aprender sobre essas sociedades antigas e as coisas geniais que elas deixaram para trás. Os cientistas planejam fazer mais escavações na bacia do Alto Tapajós para aprender mais sobre o desenvolvimento dessas culturas. Quem sabe o que eles encontrarão? Talvez uma cidade perdida cheia de tesouros e aventuras. Também escondida no vasto habitat da Amazônia fica esta próxima criatura peculiar. Já ouviu falar dos botos cor-de-rosa da Amazônia? Infelizmente, ainda há muito que não sabemos sobre eles. Mas antes de mais nada, vamos falar sobre sua aparência. Imagine só um boto pequeno, de cor clara, com nariz e lábios cor-de-rosa. Eles são como a Barbie dos golfinhos. Fora isso, eles se parecem com golfinhos comuns, com corpos rechonchudos, testas bulbosas, focinhos finos, bochechas rechonchudas e olhos pequenos. Eles podem ser encontrados em países como Bolívia, Brasil, Colômbia e Peru. Eles também são a única espécie de boto encontrada no rio Amazonas. Infelizmente, esses carinhas são oficialmente espécie criticamente ameaçada de extinção, portanto, não há muitos deles disponíveis para serem estudados pelos cientistas. Nenhum outro nome é mais famoso quando se trata de explorar a floresta amazônica do que o de Percy Fawcett. Ele dedicou sua vida a explorar a área em busca de uma cidade perdida. E não uma cidade qualquer, mas uma cidade antiga e misteriosa que ele chamou de Z. Parece algo saído diretamente de um filme do Indiana Jones, certo? Percy nasceu na Inglaterra em 1867 e tinha uma carreira e tanto antes de começar a explorar. Mas ele não deixou que sua profissão o impedisse de seguir seus sonhos de explorar a América do Sul. Na verdade, ele fez 7 expedições à Amazônia entre 1906 e 1924, chegando cada vez mais perto de descobrir os segredos de Z. Agora vou te contar um pouco sobre o tamanho da floresta amazônica. Quão grande ela é, eu me pergunto. É tão grande que você poderia colocar todo o Reino Unido e a Irlanda dentro dela 17 vezes. É uma mata fechada com muitas adversidades para superar, mas Percy estava pronto para o desafio. Apesar de seus esforços, Percy nunca encontrou a cidade perdida de Z e, infelizmente, desapareceu durante sua última expedição em 1925. Mas seu legado perdurou ao longo dos anos, inspirando muitas pessoas a se tornarem arqueólogos e exploradores. De fato, um livro chamado The Lost City of Z, A Cidade Perdida de Z, foi escrito sobre as aventuras de Percy e foi até transformado em filme. Nem tudo são mistérios ocultos e natureza selvagem lá. Há cerca de 1 milhão de indígenas vivendo na floresta amazônica. É isso mesmo, eles caçam, pescam, cultivam e até têm acesso à medicina e à educação ocidentais. Mas o problema é que nem todos esses povos estão dispostos a socializar com pessoas de fora, e você pode ocupá-los. Durante anos, madeireiros, mineradores e fazendeiros têm, digamos, se comportado mal com essas comunidades. Não é de se admirar que algumas tribos tenham optado por ficar isoladas e se proteger dos perigos do mundo exterior. De fato, em 2018, as autoridades brasileiras conseguiram tirar uma foto de um homem apelidado de Homem Indígena no Buraco. Ele é o último membro remanescente de sua tribo. Mas não se sinta tão mal por ele, pois ele está se saindo muito bem sozinho e deixou bem claro que não está interessado em visitantes. No entanto, as autoridades ainda lhe deixam algumas sementes e ferramentas. Portanto, nem tudo são más notícias. Você acabou de encontrar um lugar perfeito em uma praia deserta. É muito tranquilo ali e você começa a cochilar. Mas assim que abre os olhos, entra em choque. Espere um pouco, isso é uma casa de verdade que foi trazida pelo mar? Pode parecer o começo de uma história de ficção científica, mas não se você morar perto desta praia em El Salvador. Existe uma casa misteriosamente abandonada lá que parece ter sido trazida pelas águas. Como é que ela foi parar ali? Quanto tempo ficou lá sem que ninguém a visse? Essa construção misteriosa fica a 75 quilômetros ao sul da capital San Salvador. Os moradores dali dizem que a casa era um hotel chamado Puerto Ventura. Na época em que foi construído, sua principal atração era o fato de ser muito próximo do mar. Infelizmente, a engenharia por trás do imóvel não foi bem planejada. Isso porque os trabalhadores nem precisaram de um alvará para iniciar as obras. O hotel estava perto demais da água e perigosamente exposto aos elementos. A mansão com estilo romano agora fica a meros 15 metros da borda do mar quando a maré está baixa. Ela só pode ser acessada de manhã, pois mais tarde as ondas enchem o primeiro andar com água salgada.
O que restou do hotel lembra ruínas de uma residência de 2 andares. A parte da frente é impressionante, com pilares romanos. Há também janelas amplas no 2º andar. Ainda é possível ver partes das estruturas de ferro e o que restou do que antes era um portão de acesso para o 2º andar. Há algumas arquibancadas no topo da construção. Elas eram usadas às vezes pelos turistas. Cada vez mais pessoas estão visitando a região, tirando fotos, apesar de não ser seguro ir até a parte de cima da casa. Há poucas informações sobre o imóvel. Por exemplo, há quanto tempo está ali. Mas alguns moradores dizem que já faz pelo menos 20 anos. O lugar permaneceu secreto durante anos, até que foi descoberto por um usuário do TikTok em 2021. Mas isso não responde à pergunta principal: como o hotel foi parar inteiro em outro lugar totalmente diferente? É aí que as coisas ficam um pouco confusas. Enquanto alguns moradores dizem que a construção foi abandonada décadas atrás, outros afirmam que ela ficou deserta depois que o furacão Mitch atingiu a região em 1998. A tormenta foi um dos fenômenos mais perigosos que já assolaram a América Central. Durante a tempestade, os ventos chegaram a 290 km por hora e o furacão durou cerca de 15 horas. Ele também foi a causa de uma enorme quantidade de chuva, que resultou em alagamentos e muitos deslizamentos perigosos. Por ter sido construído tão perto do litoral, o antigo hotel tinha poucas chances de resistir às condições climáticas tão extremas. Então, ele certamente se deslocou. Após ficar muito tempo debaixo do sol, você pode sonhar em ver algumas bolas de neve sendo trazidas pela água do mar. Sabe, para refrescar um pouco. Mas sabia que isso já aconteceu? Não estou brincando. Esse fenômeno ocorreu em 2016 e fez com que cerca de 18 quilômetros do litoral do Golfo de Ob, na parte ocidental da Sibéria, ficasse coberto por bolas de neve gigantes. Por causa da baixa temperatura, pequenos pedaços de gelo começaram a se formar dentro d'água. Depois, o vento e as ondas os enrolaram feito docinho de festa, formando bolas enormes. Algumas eram do tamanho de uma bola de tênis, mas outras tinham até 1 metro de largura. Uma moto Harley Davidson 2004, modelo Night Train, surgiu na margem de uma praia na Colômbia Britânica em 2012. Ela estava perfeitamente embalada dentro de um container de navio. Levou um tempo, mas o dono foi encontrado. Seu nome era Ikuo Yokoyama e ele havia perdido a moto após um tsunami atingir o Japão em 11 de março de 2011. Para chegar ao seu destino final, a Harley Davidson viajou mais de 6.500 quilômetros. Para celebrar o milagre de ter recuperado sua motoca, o dono a doou para o Museu Harley Davidson em Milwaukee. Desde então, ela está lá para quem quiser ver. Há um fenômeno estranho que faz parecer que alguém derramou detergente na praia. Mas isso é uma coisa comum em Queensland. A espuma do mar cobre a praia algumas vezes por ano. Isso geralmente ocorre após uma tempestade, quando as ondas movimentam matéria orgânica dissolvida por toda parte. É como uma máquina gigante de fazer sorvete. Depois da passagem do ciclone Debby em março de 2017, algumas praias precisaram até ser fechadas por causa das grandes quantidades de espuma branca. O vento até levou um pouco dessa espuma para cidades próximas, fazendo os moradores acreditarem que estava nevando. Você ficaria surpreso se visse um dado de metal enferrujado de 2 metros de altura e 2 de largura sendo trazido pelo mar? Pois as pessoas da cidade de Coeur d'Alene, em Idaho, nos Estados Unidos, ficaram. Era um tanque antigo de armazenamento. Alguém resolveu deixar as coisas mais divertidas e pintou algumas bolinhas brancas nele, fazendo-o parecer mesmo um dado. Em 1992, milhares de patos de borracha ficaram presos no mar após um grande navio cargueiro que os estava transportando ser atingido por uma onda. Como você pode imaginar, os bichinhos se espalharam pelo mundo inteiro e foram vistos no Havaí, no Alasca, América do Sul, Austrália, Europa e até no Ártico. Estima-se que ainda há algumas centenas de patinhos azarados navegando por aí. O interessante é que esse acontecimento foi muito útil para os cientistas. Com base em seus movimentos, pesquisadores conseguem monitorar as direções das correntes de água. Se você gosta de dinossauros, ficará feliz em saber que as águas do mar também podem trazer alguns fósseis. Em 2018, um maxilar gigante de dinossauro foi parar na praia de Lowestoft, em Somerset, na Inglaterra. Era de uma espécie chamada de Ichthyosaurus. Graças a essa descoberta, cientistas conseguiram aprender uma coisa impressionante. Antes, eles pensavam que o Ichthyosaurus podia alcançar um comprimento máximo de 21 metros. Mas depois de estudarem o maxilar, acabaram recalculando o tamanho da criatura e concluíram que ela podia chegar aos 26 metros.
O megalodonte foi o maior predador da história do nosso planeta. Ele viveu em quase todas as partes da Terra, menos perto dos polos. E como sabemos disso? É que dentes dele continuam aparecendo nas praias de vez em quando. Um deles, com muito mais de 50 centímetros de comprimento, foi achado em um rio da Croácia. Como essa criatura entrou em extinção há cerca de 3 milhões de anos, seus dentes são uma relíquia para caçadores de fósseis. Um homem gigante feito de Lego trazido pelas águas do mar é algo que eu nunca imaginei pudesse acontecer. E parece que isso não aconteceu uma só vez. Foram 4 desses bonecos no total, cada um com quase 2,5 metros de altura. Um foi achado na Inglaterra e outro na Holanda, enquanto os outros 2 apareceram na Flórida e na Califórnia. Não foi simples coincidência, e após algumas pesquisas, descobriu-se que um artista holandês estava por trás disso. Os bonecos faziam parte de um projeto de Ego Leonard. Foi feito até um filme sobre isso, chamado No Real Than You Are. Essa frase foi escrita em cada um dos 4 homens de Lego lançados ao mar. Em 2012, um pacote com 50 cartas foi levado pelas águas do mar e jogado na praia de Nova Jersey, no distrito de Atlantic Highlands. Isso aconteceu pouco depois do furacão Sandy atingir a região. Um garoto de 14 anos encontrou as cartas e as entregou para a mãe. Ela ficou tão emocionada com elas que resolveu secá-las cuidadosamente e devolvê-las para o remetente. Eram correspondências entre 2 pessoas chamadas Dorothy e Lynn, e foram escritas entre 1942 e 1948. A última era de uma semana antes do casamento deles. Com a ajuda de um site de genealogia, a mulher conseguiu localizar Dorothy e devolveu as correspondências para a senhora de 88 anos, que estava vivendo em um asilo. A uma distância de 640 anos-luz do Sol, os cientistas descobriram o planeta WASP-76b, onde chove ferro. Ele fica muito próximo ao seu Sol e sempre voltado com o mesmo lado para este astro. O termo para isso é a rotação sincronizada. A temperatura no lado ensolarado é tão alta que os metais derretem e evaporam ali. A outra metade do planeta é frio o suficiente para que os metais se condensem de novo e caiam como chuva. Falando em rotação sincronizada, nossa Lua funciona da mesma maneira. Não há lado escuro no nosso satélite, ela fica sempre voltada para nós com o mesmo lado. Quando a Lua está entre a Terra e o Sol, o que chamamos de lado escuro fica bem iluminado. Simplesmente não podemos vê-la do nosso planeta. Um estudo recente afirma que a Lua tem uma cauda. Todos os meses ela envolve o nosso planeta como um lenço. É uma cauda delgada composta de milhões de átomos de sódio e ela segue o satélite natural da Terra. Nosso planeta viaja regularmente direto por ela. Os ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio da superfície da Lua e avançam para o espaço. Você não vai acreditar, mas a Lua parece estar encolhendo. O satélite natural da Terra agora é 45 metros menor do que costumava ser centenas de milhões de anos atrás. A razão para esse fenômeno pode ser o resfriamento do interior da Lua. Isso também poderia explicar os terremotos que sacudiram a superfície do satélite natural do nosso planeta. Os astrônomos descobriram recentemente que Marte é sismicamente ativo. Martemotos ocorrem lá regularmente. Durante vários dias de cada mês, a Lua permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade da Terra pega aquela cauda de sódio. O nosso planeta arrasta em uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Essa cauda lunar é totalmente inofensiva. Ela também é invisível ao olho humano, pois é 50 vezes mais escura do que você pode perceber. Mas durante esses dias raros, telescópios de alta potência podem detectar o brilho amarelado e fraco dela no céu. A cauda parece um ponto brilhante, com 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. Acontece que existem muitos planetas no universo, e até na Via Láctea, que tem água líquida ou congelada sobre eles. O mais próximo está dentro do nosso sistema solar. É a Europa, uma das luas de Júpiter. Os cientistas têm quase certeza de que embaixo da sua superfície congelada existe um verdadeiro oceano. Mas é muito cedo para se animar sobre a possibilidade de vida em tais planetas. A água líquida é apenas uma das muitas coisas necessárias para que a vida apareça em um planeta. Uma estrela na galáxia GSN O69 provavelmente se transformará em um planeta do tamanho de Júpiter nos próximos trilhões de anos. Isso pode acontecer por causa dos encontros regulares da estrela com um buraco negro. Primeiro, os astrônomos notaram explosões incomuns de raios-x estranhamente brilhantes. Eles dispararam a cada 9 horas. Depois de estudar esse fenômeno por algum tempo, os cientistas perceberam que era uma estrela se movendo em uma órbita única em torno de um buraco negro.
E aqueles flashes deslumbrantes era o material sendo sugado da superfície da estrela pelo buraco negro. Descobriu-se que, ao longo de milhões de anos, o buraco negro já havia transformado a gigante vermelha em uma anã branca. E esse processo não vai parar. Os astrônomos acharam alguns vestígios de fosfina na atmosfera de Vênus. No nosso planeta, esse gás incolor e inflamável é frequentemente encontrado onde vivem micróbios. Não é à toa que uma nova teoria sugere que pode haver vida em Vênus. Mas mesmo que houvesse alguma vida na estrela da noite, ela só poderia ter aparecido na própria atmosfera dela. Provavelmente nenhum organismo vivo conseguiria sobreviver ao ambiente extremo do planeta. A superfície de Vênus é super seca. Não há água líquida lá. E a pressão é 90 vezes maior do que na superfície da Terra. As temperaturas geralmente passam dos 482 graus Celsius. Isso é calor suficiente para derreter alguns metais. Quanto a passar férias lá, agradeço, mas fica para a próxima. Na verdade, existe um lugar a milhões de anos-luz de distância, onde é uma nuvem espacial flutuante feita inteiramente de água. Ela é tão grande que poderia encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes. Um pouco mais do que precisamos. A água na Terra é na verdade um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é a de que ela foi trazida ao nosso planeta por cometas e asteroides gelados, que deixaram para trás não apenas enormes crateras, mas também a substância líquida, graças à qual agora podemos nos desenvolver. Mas no espaço há muita matéria orgânica, e sob condições específicas, ele poderia produzir tanta água que seria suficiente para encher nossos oceanos milhares de vezes. Os pesquisadores realizaram um experimento no qual, aquecendo essa matéria orgânica, obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de vidas e seres vivos, mas também ao espaço sideral. Pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Os dados mais recentes mostraram que 1 a cada 5 estrelas parecidas com o Sol podem ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não é qualquer planeta. Ele tem um núcleo e uma superfície rochosos e é de tamanho comparável ao da Terra. Estando dentro da zona habitável da sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar o lar de criaturas vivas. Micróbios, pelo menos. Se existem bilhões desses planetas na nossa galáxia, você pode dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. Agora multiplique isso pelo número de galáxias no universo, considerando também que diversas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas semelhantes ao Sol e de planetas semelhantes à Terra, e alguns deles são certamente mais parecidos com o nosso do que outros. E veja só, podemos andar eretos por causa de explosões de supernovas. Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, uma supernova enviou raios cósmicos ao nosso planeta. Eles desencadearam uma série de tempestades elétricas na atmosfera da Terra, que se transformaram em trovoadas. Essas, por sua vez, causaram incêndios florestais no nordeste da África, onde nossos ancestrais viviam. Os incêndios transformaram a área florestal em uma savana. A pressão atmosférica mudou e nossos ancestrais tiveram que se apoiar em 2 pernas para sobreviver. A maior explosão desde o Big Bang foi registrada em 2019. Isso aconteceu no aglomerado Ofiuco, que une milhares de galáxias. Segundo os cientistas, a explosão foi igual a 20 bilhões de bilhões, são 18 zeros, tá? De explosões de megatons, acontecendo uma vez a cada milissegundo por 240 milhões de anos. Vou ter que confiar nisso, minha matemática não é tão boa. Em 2019, a InSight, sonda da NASA, cujo objetivo era estudar o interior de Marte, registrou o primeiro maremoto de todos os tempos. Esses terremotos eram rápidos e aconteciam cerca de 2 vezes por dia. A maioria deles era minúscula, você nem o sentiria se acontecessem no nosso planeta. Até agora, mais de 300 maremotos foram detectados. Esses são os primeiros terremotos que conhecemos em qualquer corpo espacial, além da Terra e da Lua. Outro fenômeno misterioso descoberto pela missão foram os bizarros pulsos magnéticos. Eles ocorriam toda meia-noite ao redor do módulo de pouso. Ainda não está claro que pulsos eram esses. Talvez depois da meia-noite eles queriam sair e dar uma volta ou algo assim. A atmosfera de Plutão fica muito mais acima da superfície do planeta anão se comparada com a da Terra. Ela tem também mais de 20 camadas, todas geladas e extremamente condensadas. Lembra-se do asteroide que eliminou os dinossauros na Terra? Eu não estava por perto, mas quem poderia esquecer?
Pode ter havido outro show espacial que terminou mal para pelo menos 75% de toda a vida do nosso planeta no passado. Há uns 360 milhões de anos, uma explosão de supernova ocorreu a cerca de 65 anos-luz de nós, e os raios cósmicos enviados por ela varreram a camada de ozônio da nossa linda bola azul. Uau, vizinhança difícil essa. A Lua é o segundo objeto mais brilhante no nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque está muito perto da Terra. Para efeito de comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você olha para ele do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a lua de Netuno, tem toda a sua superfície coberta por várias camadas de gelo. Se este satélite substituísse a nossa lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante. Quanto mais perto a lua está do horizonte, maior ela parece. Este fenômeno é chamado de ilusão da lua. Uma das teorias que explicam isso afirma que a atmosfera desempenha o papel de uma lupa, fazendo a lua parecer maior. Na realidade, se a atmosfera tivesse uma palavra a dizer, a Lua pareceria menor, não maior. A maioria dos especialistas acredita que a ilusão é criada por sua própria mente. Isso pode aumentar o tamanho da Lua em mais de 2 vezes. Quando o satélite da Terra está no alto do céu, você não tem nenhuma indicação visual da distância dele. Mas quando está perto do horizonte, você pode ver os objetos ao seu redor em detalhes. Isso faz a Lua parecer maior, mas é apenas uma das muitas teorias que explicam o fenômeno. A propósito, você pode escapar dessa ilusão se curvar e olhar a Lua de cabeça para baixo por entre as pernas. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a viajar ao redor do planeta. Mesmo que não seja maior do que um carro normal, ainda é bastante grande. De mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, este é apenas o segundo a orbitar o nosso planeta. Chamado 2020 CD3, ele é a nossa mini-lua temporária. No entanto, ele não ficará com a Terra por muito tempo. O asteroide está seguindo uma órbita aleatória e está lentamente se afastando. Objetos temporariamente capturados, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter direção e velocidade específicas para serem capturados pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, eles colidem com o planeta ou voam em outra direção. Um fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz, cor ou alguma outra mudança de curta duração na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes de luz aleatórios. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes na semana. Depois disso, eles desaparecem por vários meses. Alguns deles não duram mais do que alguns minutos, mas já houve alguns que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de a Apollo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte do satélite natural estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado com os misteriosos flashes lunares. Pode haver mais metais, por exemplo, titânio ou ferro, nas crateras lunares do que os astrônomos costumavam pensar. O principal problema desse achado? Isso contradiz a principal teoria sobre a formação da Lua. Essa teoria diz que o satélite natural da Terra se separou do nosso planeta após uma colisão com um objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir do material que se encontra muito mais profundamente em nosso planeta. Ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente. A gravidade da Lua é cerca de 17% da gravidade da Terra. Uma pessoa pesando 90 quilos em nosso planeta natal, na Lua, teria seu peso diminuído para apenas 15 quilos. Também é possível carregar coisas 6 vezes mais pesadas do que na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais pegajoso também.
Os pés dentro de um pesado traje espacial afundariam no solo lunar até 15 centímetros de profundidade. Mas vamos imaginar que você decidisse pular o tedioso processo de caminhar, saltando pelo ar. Dessa forma, você provavelmente perderá o controle de seus saltos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma tarefa difícil evitar todas elas. Não faz muito tempo, os astrônomos descobriram uma mancha enorme de alguma substância misteriosa. Ela estava escondida sob a superfície do outro lado da Lua. Sua massa era igual a uma pilha de metal 5 vezes maior que a ilha Havaí. A coisa enigmática está a quase 322 quilômetros abaixo de uma enorme cratera que apareceu na superfície lunar bilhões de anos atrás. A mancha provavelmente tem algo a ver com uma supercolisão. Ela pode ser o núcleo de metal do objeto que atingiu a Lua naquela época. Os cientistas mal podem esperar para colocar as mãos na descoberta. Isso poderia explicar muitas coisas sobre a cratera Polo Sul Aitken, a maior conhecida no Sistema Solar. Se estivesse na Terra, sua bacia de formato oval se estenderia de Washington, D.C. ao Texas. Não há ar no satélite natural da Terra. Mas então, como pode estar enferrujando? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, o que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície lunar. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite é muito diferente do restante. A superfície da Lua é pontilhada por rochas ricas em ferro. Mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não pode aparecer. Os ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mas, embora a Lua não tenha uma atmosfera, ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E apesar de o nosso satélite natural estar completamente seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas do outro lado. A Lua não é uma esfera perfeita, tem a forma de um ovo. Além disso, o centro de massa do satélite está a pouco mais de 1,5 km de seu centro geométrico. A Terra e a Lua estão gradualmente se afastando, tão lentamente quanto crescem as suas unhas. Este é o outro lado da força gravitacional do nosso satélite. A Lua cria marés nos oceanos da Terra. Os oceanos recuam na direção da Lua e a fazem acelerar. Isso, por sua vez, move o satélite para uma órbita mais alta. Em tempos pré-históricos, a Lua estava muito mais perto do nosso planeta do que agora. Felizmente, não vamos perder a Lua. Quanto mais ela se afasta, mais fraca se torna a sua atração gravitacional. Isso significa que em breve, nosso planeta não estará empurrando a Lua para longe com a mesma força. Há muito pouca atividade acontecendo dentro da Lua. Além disso, quase não há atmosfera ao redor. É por isso que os cientistas podem rastrear crateras de impacto espalhadas pela superfície do satélite, datando de bilhões de anos atrás. Enquanto datavam as crateras, os astrônomos descobriram que a Lua, junto com o nosso planeta, passou por um pesado bombardeio tardio cerca de 4 bilhões de anos atrás. Este evento também é conhecido como cataclismo lunar. Esse intervalo durou várias centenas de milhões de anos. Durante ele, um número excepcionalmente grande de asteroides colidiu com a Terra, Mercúrio, Marte e Vênus. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não muito tempo atrás, os astrônomos receberam os resultados de uma topografia lunar subterrânea. Eles descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite. Com cerca de 48 quilômetros de comprimento e 96 quilômetros de largura, a caverna provavelmente é o resultado de uma atividade vulcânica de 3 bilhões de anos. Depois que os fluxos de lava endureceram, eles criaram uma crosta dura e espessa do lado de fora, mas por dentro a lava continuou fluindo, derretendo a rocha e formando túneis e cavernas. Incontáveis poços na superfície da Lua, descobertos pela NASA, podem ser as aberturas para esses tubos de lava. A órbita da Lua em torno da Terra não é circular, é oval. É por isso que a distância entre o nosso planeta e o satélite varia entre 362 mil quilômetros a mais de 402 mil quilômetros. Há pouquíssima atividade sísmica acontecendo dentro da Lua.
No entanto, os mini-terremotos lunares, causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite e gases escapam por elas.